Alô! Bom, tô aqui hoje com Tico Santa Cruz. Irmão, super honrado de tê-lo aqui mesmo. Obrigado pelo convite. Já te pedi desculpa lá fora dos momentos que a gente se pegou ali na vida, na internet. Eu acho Acontece. que todo mundo tá fazendo auto-reflexão, assim, autoanálise, vendo que não dava pra ser daquela forma. E você falou uma coisa pra mim que eu não esqueci. Você escreveu assim, cara, foca em escrever sobre marketing, music business, que isso você faz bem. E é verdade. Assim, o tempo que você perde ou ganha com cada coisa que você faz, você tá se aprofundando nesse assunto há quantos anos, né? E a minha transformação foi para um outro lado, é muito mais no marketing, na informação. Então, eu escrevendo de política, eu sou um verdadeiro idiota sem camadas de profundidade. Então, eu vou estar aqui no raso. Então, aquilo serviu pra caralho pra mim, porque acho que a gente tem que abrir a voz no que a gente tem voz, né? E no que a gente é aprofundado. Então, obrigado também pelo toque e meu pedido de desculpa foi sincero. Não, imagina, eu acho que a gente passa por etapas da vida e que as coisas, a gente amadurece, a gente percebe. Eu percebi vários erros que eu cometi no passado também, peguei a pandemia para fazer uma autorreflexão, pedir desculpa para as pessoas com as quais eu não fui um cara bacana, como o pessoal do movimento emo, por exemplo, o Di Ferreiro, o Lucas da Fresno, o próprio Peludo Restart. Agi de uma maneira egoísta, vaidosa, egocêntrica, achando que eu era uma pessoa que efetivamente naquele momento não tinha nenhuma maturidade, muito vaidosa, etc. E acho que a gente tem que, obviamente, saber de que maneira a gente vai equalizando a nossa vida à medida que a gente vai amadurecendo. Não dá pra gente chegar com 40 e poucos anos agindo feito um cara de 20, de 25, de 26, né? Sim. Então a questão do aprofundamento em relação ao assunto que te interessa como profissional é importante. Assim como também o aprofundamento no que diz respeito à nossa sociedade, à nossa política e etc., mesmo que seja um aprofundamento parcial, vamos dizer assim, né, que não seja institucional, ele também é importante, porque de certa forma ele vai te colocar num lugar onde você vai saber quem é que está mexendo, porque todo mundo sabe que está sendo manipulado. A gente só precisa saber quem é que está manipulando, qual é o cara que está mexendo no bonequinho ali, entendeu? Então eu acho que assim, o meu trabalho, na verdade, sempre foi de estudo. Talvez do ponto de vista técnico, eu não tenho nada a acrescentar no teu conhecimento. Eu sou um cara, tipo, inútil. Se você me botar dentro de um estúdio... Mas não é inútil, velho. Sabe por quê? Eu não sei nada, entendeu? Você lembra que a gente se encontrou uma vez no Coqueiro Verde, na varanda lá? Lembro. E eu falei, velho, o que você tá fazendo no Facebook é genial. Não sei se você lembra disso. Eu falei, Lembro, cara, nenhum lembro. artista tem voz da música. Acho que você foi meio pioneiro ali naquele momento de você escrevia mini blogs quase, né? Sim. Eram textões, assim, acho que foi o início desse Tico Santa Cruz que passou a ter voz, né? Não era mais só o cantor do Detonautas. Então eu acho que intuitivamente também você se apropriou dos veículos que tinham naquela época para ter voz. Então acho que isso é... Cara, hoje eu te trouxe aqui porque eu queria que você falasse um pouco, inclusive, do teu início lá atrás, Detonautas, porque eu lembro de uma outra história que a gente tava no Jam House, cara, e você tava olhando lá um negócio, eu falei, cara, minha música tá tocando na Transamérica também. Aí você virou e falou, qual é a música? Eu falei, cara, é uma chama Mauriçada, não sei o que. Ele falou, eu ouvi. Eu me lembro que você era ligado na história. E numa época que os artistas não era necessário ser tão ligado, né? Você ainda tinha a gravadora forte, os veículos de mainstream, vocês estavam com aquela música tocando pra caralho, mas eu acho que era o primeiro single ainda, se eu não me engano. E você era ligado. Então, depois eu fui conhecer o Cello, ele também era ligado. Então, eu queria que você contasse um pouco essa chegada do Detonautas no mercado fonográfico, assim. O que aconteceu um pouquinho antes? O que você acha que fez vocês conseguirem entrar? Eu acho que na última portinha que tinha do supermercado, né? Da música. A metáfora que eu falo é que a gente é tipo Indiana Jones, assim, naquela cena que tá fechando a caverna, né? Vocês entraram ali na... E ele puxa o chapéu, assim, e a gente entrou ali naquele momento. O Detonautas é uma banda intuitiva. A gente não sabia tocar quando a gente entrou, porque a gente se conheceu pela internet, então não tinha uma relação de amizade, de convivência, de afinidade. Era uma coisa assim, vamos fazer uma banda? Num chat, no UOL, na época que a internet era discada. E tá, vamos fazer uma banda. Você toca o quê? Eu toco violão. Tá bom, eu tenho umas letras aqui. E vamos lá, vamos tentar entrar no estúdio e tipo assim, não era uma coisa que a gente planejou do ponto de vista assim, não, peraí, vamos juntar numa garagem, a molecada tocando e aquela coisa visceral que começa a virar... Foi uma coisa meio que tipo assim, vamos juntar uma galera que não se conhece, que se conheceu pela internet
E, meu irmão, vamos tentar, não custa nada. E quando a gente foi tentar, pra você ter uma ideia, quem me emprestou os instrumentos, porque nem o cello tinha baixo, nem eu tinha guitarra, e o baterista que foi tocar na primeira encontro do Detonautas era um cara com quem eu tinha tido brigas homéricas na escola e que a gente acabou se encontrando no chat do UOL. Ele usava o codinome de Jason, e aí eu falei, porra, beleza, cada um usava um nome, né? Naquela época eu usava um nome chamado Metrex, que era aquele negócio de musculação, tá ligado? Que eu gostava de fazer musculação. Proteína, né? Era uma proteína. E o cello usava cello. E aí a gente se encontrou, essas três figuras, e fomos a um estúdio. E esse Jason era um moleque da minha escola, que foi da minha escola no anglo-americano, com quem eu tinha uma péssima relação. Mas acabou que a gente acabou se... Não, vamos fazer, vamos lá e tal, pá, 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 e entramos no estúdio. E eu pedi emprestado pro Pedro, que era o guitarrista do Baba Cósmica. Sim. Que Baba Cósmica é aquela banda que abriu os shows do Mamonas, que era Rafa, o né? Rafael Ramos, o Felipe e o Pedro. Eu fiz um teste para essa banda, não passei, porque as minhas letras eram muito pesadas, eu escrevia umas coisas muito pesadas, tipo, falando que Papai Noel era racista e o caralho, umas coisas, tipo, já naquela época, né? E o pai do Rafael, caramba, agora fugiu o nome dele. O João Augusto. João Augusto. João Augusto? João Augusto. João Augusto chegou. Me lembro que a gente saiu do estúdio uma vez, eu com uma letra pesada pra caralho, falando da chacina dos meninos da Candelária, o caralho. Ele falou, cara, isso aí não vai rolar, sacou? Porque os caras estavam falando de sábado de sol, aluguei um caminhão pra andar com a galera, comer feijão, caralho. Eu tava vindo com um discurso de porque Papai Noel não é preto, porque Jesus Cristo não era preto, tipo, numa época que nem se falava tanto assim. Não, o mainstream era super bem humorado, né? E eu tinha minha relação ali por conta do fato de eu ter crescido ali no ambiente junto com o Gabriel Pensador, com o MV Bill, com Catra, com uma galera que não era Catra na época, né? Ele era negativo, tinha uma banda chamada Contexto, com o DJ Leandro, Sim. acho que você deve lembrar disso. Então o meu universo era um universo totalmente diferente da Barra da Tijuca. Eu tinha um universo mais voltado para as questões sociais, etc., desde aquela época. E o Pedro me emprestou uma guitarra e um baixo pra gente começar o Detonautas. Que legal. E levei o Pedro num ensaio pro Pedro falar, avaliar. Né? Ele já tinha uma experiência, já tinha feito shows com Baba Cósmica, estava numa turnê antes do Mamonas, infelizmente sofreu um acidente e tal. E o Pedro chegou e falou, cara, isso aí não vai dar certo não, bicho. Isso aí é loucura total, porque ninguém sabia tocar porra nenhuma. Eu não sabia tocar guitarra e cantar. Entendeu? Eu não conseguia, tipo, fazer as duas coisas. Eu sabia tocar violão, mas não sabia tocar violão cantando. Caralho, o primeiro ensaio deve ter sido horrível. Não, né? era uma coisa tipo assim, o cara saiu e falou, irmão, eu vou deixar com vocês aí, mas isso aí não vai dar em porra nenhuma, entendeu? E eu falei, beleza. Tanto que depois o Jason, que era o batera, né, que o nome dele é Márcio, até gostaria de saber o que ele faz hoje da vida, porque era um cara, enfim, que estava indo para um caminho acadêmico e tal. E a gente, vambora, velho, vamos nós. Foda-se, a gente chamou o Gargamel, que era o outro cara que a gente conheceu também pela internet, um batera que era influenciado pelo Ramones, então tinha uma levada mais basicona de Ramones Retão, né? e tal. E depois entrou o Renato, que é o guitarrista do Detonautas até hoje, que entrou pra tocar teclado. E aí ele viu que a banda já era uma confusão. Eu e o Cello já tava caindo na porrada no dia que ele chegou lá. E ele chegou e falou, não, bicho, ó, essa banda aqui, tipo, é uma banda que ninguém sabe tocar porra nenhuma. Então, já que ninguém sabe tocar porra nenhuma, ele era tecladista, já tocando com um nível profissional, já com formação em piano clássico, etc. Ele falou, vou aprender a tocar guitarra. Então o Detonautas é uma banda que surge sem ninguém saber tocar nada. A gente não sabia nem como plugar o equipamento no amplificador. E ali, cara, tem uma coisa que talvez seja o que mantém o Detonautas vivo até hoje, que é o sangue nos olhos, é a vontade, é o que o Caniço chegou pra gente uma vez e falou, vocês têm o olho do tigre, sacou? E eu acho que uma banda, ela não é só quando as pessoas têm virtuose, e nem só quando as pessoas são amigas. É quando elas conseguem criar uma atmosfera que faça com que aquilo ali se torne um organismo que tenha força. E isso o Detonautas sempre teve desde o começo. A gente era um organismo com muita força, a gente era disciplinado, a gente tinha tabelas de coisas que a gente precisava conquistar,
a gente ensaiava sistematicamente e a gente não tocava cover. A gente era uma banda de música autoral, mesmo que a nossa música no começo fosse uma porcaria em termos de conteúdo, mas a gente era muito determinado e muito disciplinado. Então eu acho que tudo isso, quando se juntou, deu essa química que acabou fazendo com que o Detonautas pudesse... Vocês tocaram naquela cena do Brahma ali, daqueles eventos de rock que o Ramires começou, que Forfã começou, ou não? A gente é um pouco antes deles, né? Vocês são um pouco antes, é A verdade. gente é 97. É 97, né? E como que, por exemplo, a Warner chegou no Detonautas? Vocês começaram a fazer show, até a hora que alguém ouviu falar e foi assim ou... A nossa geração era a geração da galera do garage. Então, sim, é verdade, um pouquinho antes. A nossa geração era a galera do garage. Mas como eu era playboy da Zona Sul, uma banda formada na internet, internet era uma coisa de elite, até hoje é uma coisa de elite. Naquela época, em 97, era quase inacessível, né? Ter um computador com... Então, essa galera era uma galera que tinha já uma experiência de rock, de underground, de postura, de posicionamento, de amizades, que eram os caras que viviam no underground. Então a gente não era aceito por eles. A gente não era bem visto por eles. Eu compreendo totalmente, eu não faço nenhum juízo de julgamento do que aconteceu naquela época. A gente tentou, de alguma forma, se aproximar, mas era outra galera, era outra cabeça e tal. Então a gente teve que fazer um caminho praticamente solitário. Tem um livro, cara, que agora eu esqueci o nome do autor, que ele fala sobre a história do rock dos anos 90 e do início dos anos 2000, que ele fala: o Detonautas talvez tenha sido a banda mais marginalizada que conseguiu atingir o mainstream. Porque tinha uma cena organizada no Rio de Janeiro, da qual fazia parte o Planet Hemp, fazia parte o Rapa, fazia parte o Los Hermanos, fazia parte o Jason, fazia parte uma porrada de banda, né, naquela época, que agora vai me fugir alguns nomes, e o Detonautas vinha totalmente à margem. E quando a gente entendeu que a gente não tinha como fazer parte desse núcleo, a gente começou a organizar os nossos próprios eventos, por nossa conta. Então a gente ia nos lugares e perguntava se podia tocar, então a gente tocava no Empório, tocava naquela boate que tinha ali na Lagoa, o Resumo da Ópera, que não era Resumo da Ópera, era uma outra que eu esqueci. Eu esqueci o nome. E a gente ia buscando lugares que não tinham nada a ver com a cena, em paralelo, e fazendo a nossa história, o Ballroom, né, que a gente tocou muitas vezes, e fazendo a nossa história em paralelo. E fazia com outras bandas? Conseguiram achar bandas pra colar, assim ou não? Num evento que eu me lembro que aconteceu no teatro lá na Tijuca. Puta, esqueci o nome do teatro, cara. Tô com a minha memória bem prejudicada. A gente conseguiu tocar com o Lila, que era da nossa geração. Que também ficou meio descolado, né? Assim, naquele momento eles também não conseguiam fazer parte daquela cena que estava acontecendo na PUC, assim. Era meio tido como meio pop demais, não era... eu me lembro que eu acompanhei eles de muito de perto e o Lila sempre meio que à margem também. O Rio tinha uma cena muito louca, que tinha o LS Jack na época, que era uma Sim. parada foda, tipo, caralho, bombado, porque os caras eram virtuosos pra caralho e estavam no circuito universitário. O Lila tinha uma boa relação. Nesse dia que a gente tocou foi o Detonautas, o Lila, a Lila, o Zumbi do Mato. Zumbi do Mato. E... enfim, alguma outra banda que agora eu não vou me recordar. Mas a gente se sentia um pouco desconfortável, não era bem aceito, sabe? A gente ficava meio se sentindo tipo, a galera que se conheceu na internet, tem nada a ver com aquela coisa da banda, da garagem, etc. Então a gente foi procurar um caminho alternativo, e esse caminho alternativo ele foi feito com muito planejamento, com muita disciplina e com muita determinação. Eu sempre fui um cara muito determinado, muito disciplinado e muito claro no que eu queria. Então eu tinha uma cartolina onde eu escrevia as metas que eu tinha com o Detonautas e a gente ia completando meta a meta. A gente foi chegar na Warner em 2002, depois que a gente conseguiu participar do MADA, que é o Música Alimento da Alma, que aconteceu, a primeira edição que a gente participou foi no ano 2000. Tinha a nossa cena de amigos, que era o Som da Rua. Grande banda. Som da Rua. Som da Rua era... uma outra banda lá do Sul, cara, que os caras vieram morar aqui no Rio, que eu adoro eles, inclusive. Cachorro Grande? Não, uma banda mais antiga. Puta, minha memória tá... Astronautas? Não, tinha Astronautas, aquela do... Caralho. Porra, Ultraman?
Não, essa galera toda do Sul. Tinha uma galera aqui que era o Som da Rua, e a gente fez meio que o DKV, que era de Niterói. A gente criou uma galerinha nossa que a gente conseguia avançar ali, de certa forma, para alguns eventos. Mas eram cenas muito diferentes. Tinha a galera do underground, essa galera que a gente conseguiu juntar. Tinha o LS Jack já vindo com um sucesso, já chegando ali. Mais pop também, mais né? pop, etc. E a gente tinha a nossa determinação de chegar no caminho onde a gente chegou. Como é que a gente chegou na Warner? A gente chegou na Warner porque eu sistematicamente, desde 97, ainda com Detonautas, sem nenhuma base para poder apresentar um projeto profissional, eu enchi o saco da Soninha lá na Rádio Cidade, mandava e-mail para ela todo dia, pô, você tem que escutar nossa música, tem que escutar nossa música, até que um dia ela, porra, não tinha tanta gente mandando e-mail. Direto? Mandava 200 e-mails para ela, e um dia ela recebeu, não tinha, imagina, e-mail naquela época não era uma coisa que tinha, tua caixa não era flopava, tão cheia, né? A caixa da pessoa. Um dia ela chegou, não, vem aqui na Rádio Cidade, aí eu, porra, vou na Rádio Cidade. Primeira vez que eu fui lá, fiquei 6 horas esperando, não foi atendido. Na outra vez eu fui lá, fiquei mais 4 horas esperando, não foi atendido. Mas eu insisti. Aí depois ela me atendeu. Aí quando ela atendeu, ela me ouviu lá, tinha uma demozinha que foi gravada pelo Vitor Chicre. Vitor Chicre. Que ele gravou 3 músicas. Eu Quero Voltar pro Saco do Meu Pai, que era mais ou menos a temática do Detonautas, uma coisa meio punk rock rebelde, assim, tipo, falando que eu não me sentia bem, que ninguém gostava de mim e que eu queria voltar pro saco do meu pai. Era, tipo, basicamente isso. Eu não tava bem eu não me sentia confortável no mundo. E aí ela gostou dessa música. E aí ela falou, tá bom, tem um programa aqui que chama Versão Brasileira. Na época tocava Nocaute, tocava antes de ser o Tijuana, era o... Como é que é? Os Teobaldos. Caralho. E aí a gente entrou nessa programação, e dessa programação a coisa começou a fluir, mas a gente não tinha base ainda, nem de fã e nem de estrutura pra tocar. Porque a gente fez a gravação no estúdio você grava, edita, bababá, coloca tudo lá, mas pra fazer ao vivo é foda. E a gente conseguiu as coisas assim, entendeu, cara? Tipo, indo na porta das pessoas e batendo na porta, tipo, você tem 10 minutos pra ouvir o Detonautas? Aí entregava. Na Tom Capone, lá na Warner. Você tem aqui, levamos uma pizza, tipo uma embalagem de pizza com as coisas, porque a gente organizava tudo com criatividade. Mas isso é muito também. legal falar, né? Porque não é só mandar um CD no envelope, né? Dá pra arrumar uma forma de ser mais criativo, né? Sim, a gente eu bati na porta da casa lá na Toca do Bandido, na cara de pau, sem Caralho, saber. tu brotava, então. Bati lá e vim trazer uma entrega pro Tom Capone. Quem é? Falei, a pizza. Lá era estúdio, né? Pizza entrava lá toda hora, caralho. Quando eu entrei lá, eu falei, oi, Tom Capone, eu sou o Tico do Detonautas, eu trouxe aqui pra você, tipo, com uma pizza na mão, mas era só embalagem de pizza. E aí quando ele abriu, aí tinha, porra, um CD, uma camisa, um não sei o quê, bababá. Ele nem ouviu essa porra. Mas ele ter achado do caralho a falou, atitude. o cara de pau, né, mano? Tipo, beleza. E quando a gente foi pro MADA, a gente saiu do MADA como revelação. Aí saiu no segundo caderno numa reportagem do Mário Marques, uma reportagem grande do Mário Marques, falando sobre o Detonautas ser revelação. Aí começou o interesse da gravadora a olhar para o Detonautas, já tinha outro repertório, já era outra abordagem. Já tocava bem. Já tinha uma experiência de shows que a gente veio tocando em 97, 98, 99, ano 2000, já fazia o verão, Chemichu Verão 2000. Caralho. Que era um CDzinho pau de sebo que o Chemichu lançou naquela época e tal. Então a gente já tinha uma experiência de banda, porque a gente ensaiava muito. A gente sempre foi uma banda não virtuosa, mas muito ensaiada. Então a gente se destacava porque a gente chegava no palco e fazia um puta show foda. Ensaiadaço. E isso dava uma discrepância dos outros artistas, entendeu? E eu também tinha a minha postura de palco, eu tinha uns cabelos que eu usava umas paradas muito doidas, botava lente azul, mas parada tipo que meio que dispersava um pouco do que era aquela galera que fazia uma coisa meio que feijão com arroz ali, entendeu? Então acho que o Detonautas conseguiu o seu caminho na margem de todo um movimento que tava ali tentando de alguma maneira conseguir também, mas a gente veio por fora e acabou entrando. Aí o Tom descobriu a banda. Foi ali... Aí o Wagner... Foi o Wagner. O Wagner me ligou um dia e falou, Tico, traz o material da banda aqui porque a gente tá querendo uma banda nova e, porra, vocês foram revelação do MADA e tal, o Tom ficou interessado. Levamos tudo que a gente tinha de jornal, de imprensa, porque eu também fazia muito essa coisa da imprensa, aproveitando que o Detonautas tinha sido a primeira banda a se formar na internet, então isso era uma pauta recorrente, né? Porque ninguém imaginava que alguma banda pudesse se conhecer pela internet e conseguir avançar. Então tinha um calhamaço de matéria de jornal, porque naquela época era matéria de jornal.
Fazia o clipping e... Fazia o clipping, levava um calhamaço lá, olha só. Mas de público mesmo, não tinha porra nenhuma, era só... E eu ouvia deles, ouvia dessa galera. Pô, cara, tem que ter público, tem que ter público, tem que ter público. E a gente foi construindo. No Ballroom, nos shows do Ballroom. Tinha uma galera já cantando que já as coisas. tinha começando acontecendo alguma coisa, até que a gente foi eleito revelação. O Wagner me ligou. Eu me lembro que eu fui com o Renato na Warner deixar o material. No terceiro andar da Warner ali da Gávea. Ainda era na Gávea ali, na Marquês de São Vicente, né? Subi no terceiro andar, que era o andar da presidência, deixei o material com eles já estavam na sala de reunião, todos, eu deixei na mão do Wagner, ele fechou a porta. Quando ele fechou a porta, eu e o Renato entramos pra dentro do banheiro. Caralho, que foda. E ficamos escutando. Jura? A gente falou, vamos ficar aqui, vamos esperar. E aí os caras ouvindo, fazendo uma audição de várias bandas, não era do Detonauta só, tinha um monte de banda. Mano Banto, na época. Caralho, vocês ficaram no banheiro, bicho. Ficamos no banheiro escondido, com o maior medo de alguém querer ir ao banheiro, porque era o único banheiro que tinha no andar. E aí, quando começou a tocar o Detonautas, os caras botaram outro lugar, aí depois botaram outro lugar de novo, aí botaram Quando Só Se For. Eles não tinham repetido nenhuma banda. Tudo tinha passado meio que tipo, legal. Aí botaram o Quando Só Se For de novo, botaram Olhos Certos, botaram outro lugar de novo. Eu falei, meu irmão, acho que os caras gostaram. Na hora que a gente tava saindo do banheiro pra meter o pé, o Tom Capone abriu a porta. Do banheiro? A porta da sala de reunião. E aí eu dei de cara com ele. E aí ele falou, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eu falei, pô, cara, a gente maravilhoso. A gente ficou muito ansioso, a gente, porra, acabou ficando aqui pra saber o que ia acontecer e tal. E o Tom, ele tinha uma parada que era foda, ele era um cara muito honesto, muito sincero. E ficou um constrangimento, porque tava... na época era o Sérgio Afonso e a galera da direção, os presidentes, a presidente com toda a equipe da Warner e tudo. E o Tom Capone chegou pra mim e falou assim, eu não gostei da sua banda não, mas ela serve pro que eu quero. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, eu só preciso de uma oportunidade. Aí ele falou, então aguarda que a gente vai saber o que vai acontecer. E isso era tipo 2 da tarde. Quando foi 6 da noite, o Wagner me ligou, falou, Tico, vocês vão ser contratados. Não tinha empresário, era eu que fazia essa correria. E eu não posso esquecer, obviamente, do Marcelo Guapiaçu, que foi o cara que bancou o disco do Detonautas, numa época em que a Top Tape ia lançar alguns discos, mas acabou saindo fora, e o Guapiaçu matou no peito e falou, não, vamos fazer lá no Rock House e vamos embora. Então o disco que saiu pela Warner foi esse disco? Foi o disco da Rock House que o Guapiaçu bancou, que no final das contas eu convenci a Warner a comprar esse disco, então a Warner pagou um valor que foi o valor que ele gastou, ele não tomou nenhum prejuízo, não teve nenhum lucro, mas também não tomou nenhum prejuízo, porque o cara botou uma grana, né, brother? E botar fazer disco naquela época era muito mais caro do que fazer pra disco caralho, hoje, né? Porra, imagina, o cara deu uma estrutura muito foda, eu sou muito grato ao Guapiaçu por isso, por ele ter apostado na gente. E aí o Tom chegou pra mim e falou isso, e de noite ele me ligou, falou, vocês vão ser contratados, eu liguei pro Guapiaçu, falei, Guapiaçu, conseguimos vender o disco pra Warner, você vende aí, pega o valor do que você gastou e pega de volta, não é lucro, é só pra gente não ter nenhum prejuízo, porque também não sabia se a banda ia acontecer ou não acontecer. E aí eu assinei com a Warner, não tinha a banda ainda. Não tinha empresário. Aí você foi lá e assinou? Nós assinamos. Pegamos lá um advogado amigo, deu uma olhada, o Neto era vivo na época, então ele tinha um conhecimento, porque ele trabalhava na parte da Intelig, era um cara que tinha conhecimento de burocracia, de contrato, etc. Assinamos com a Warner e aí agora a gente precisa de um empresário. E aí fomos procurar um empresário. Aí procuramos vários empresários. E a gente falando assim, a gente tem um contrato com a Warner, Os caras, tipo, foda-se. Isso não quer dizer porra nenhuma, entendeu? Pra gente era, tipo, caralho, o mapa do tesouro, né? Não, e naquele momento ter um contato com a gravadora ainda era algo fenomenal, né? Mas... Eles tinham uma força ainda. De certa forma, esses caras... tinham exatamente. Barão Vermelho, eram artistas, Lulu Santos, o próprio Gabriel Pensador, que eu procurei lá, na época que até acho que é empresário do Fagner até hoje. Esqueci o nome dele agora também, do Fagner não, é do Fagner. Enfim, fui procurando pessoas que tinham já artistas conhecidos pra gente poder entrar de alguma maneira. E apareceu o Juca Miller.
E o Juca Miller apareceu, a gente se encontrou num café aqui no Leblon. Ele chegou pra mim e falou assim: eu quero trabalhar com vocês. E a parada é o seguinte: quanto mais tempo vocês demorarem pra assinar esse contrato comigo, mais dinheiro vocês estão perdendo. Mandou essa. Aí eu cheguei e falei assim: ó, tá aqui. Esse cara aqui. Aí assinamos um contrato com o Juca. E aí começamos a nossa história, que aí tem um outro capítulo, que é o capítulo da onde o Detonautas, de escola da Warner, que vai fazer, obviamente, o trabalho da Warner nas capitais, São Paulo, Rio, BH. Botou a primeira música pra tocar. Bem timidamente, pra ver como é que a banda se comportava. A gente, com o Juca, vai lá pro Rio Grande do Sul, de ônibus de carreira, pega o divulgador da Warner lá, mas que não era um cara que, enfim, estava apto a trabalhar com o Detonautas, ele era um divulgador só para entregar coisa em rádio, marca uma agenda com esse cara e a gente vai girar o Rio Grande do Sul inteiro, Santa Catarina inteiro, Paraná inteiro, por nossa conta, levando o kitzinho com uma bolsinha do Detonautas, um CD com a música Outro Lugar. Que Ou seja, a guerrilha foi mantida no pensamento de marketing da banda, né? E as 5 bandas que foram contratadas com Detonautas, só o Detonautas que conseguiu sobreviver. Ou seja, a gravadora viu que vocês estavam fazendo um trabalho à parte ali, né? Que era bem, até hoje é bem tradicional, assim, para as bandas de guerrilha, de falar, não, vamos, o Jota Quest foi assim também, foca no sul, vai indo lá, é mais barato também para tocar no rádio, né? Naquela época ainda dava para ir, kit, entrevista. Sim. Porra, do caralho, vocês fizeram isso, eu não sabia que vocês tinham. A nossa história é toda pautada em cima de guerrilha. Guerrilha, mesmo com a gravadora. De guerrilha, mesmo com gravadora. A gente nunca abriu mão da guerrilha, nunca abrimos mão de olhar na cara do locutor que estava tocando a gente, de acordar 4 horas da manhã, pegar a estrada para fazer 8 rádios num dia, vindo varrendo do Rio Grande do Sul até o final do Paraná, passando de rádio em rádio, para construir uma base de pessoas que iam ouvir o Detonautas, porque o Detonautas estava lá dando valor a esses caras. E aí tem uma outra conquista, vamos dizer assim, que quando o Detonautas foi gravar o Outro Lugar, o primeiro clipe do Detonautas, o Red Hot Chili Peppers estava vindo pro Brasil para fazer a turnê do By The Way, e eu sabia, porque eu sou fã do Red Hot desde moleque, desde o primeiro disco do Abbey Road. Cheguei pra Warner, entrei na sala do Sérgio Afonso, falei: Sérgio, a gente quer muito abrir o Red Hot, sou muito fã do Red Hot. E ele falou: vocês estão malucos, eu acho que eu não vou queimar o Detonautas agora. O Detonautas estava começando já a dar algum tipo de vida, né, de florescendo, e se vocês tomarem uma vaia, fudeu, vai acabar com a banda. Aí eu falei: não, mas a gente se garante de tocar. Não é bem assim, tal, papapá. Falei: tá bom, metemos o material lá para Los Angeles. O Neto escrevia bem inglês, era cara que tinha esse domínio da linguagem. Mandamos material para Los Angeles, e falamos: ó, nós somos o Detonautas, é o nosso primeiro trabalho aqui, lançado pela Warner, que é a mesma gravadora de vocês. A gente sabe que vocês têm o hábito de pegar uma banda de cada país que está no primeiro disco e botar para abrir, e a gente queria se colocar à disposição do Red Hot Chili Peppers para abrir. E aí, no dia do nosso clipe lá do Outro Lugar, a gente estava em BH, a Carla Bastos e a Dani Rabelo, chegou pra gente e falou assim: o Red Hot Chili Peppers escolheu vocês para abrir o show deles. Caralho, que foda, hein? E aí eu falei assim: fudeu, meu amigo. Vamos lá. No Rio de Janeiro, a gente tinha público. E o Sérgio Afonso? Não, o Sérgio Afonso ficou com medo. Ele deu o aval, mas ele ficou com medo. E é natural, o cara tava investindo na banda. Se a gente tomasse um pau ali, fudeu, né, velho? O investimento ia por água abaixo. Aqui no Rio, a gente tocou no Metropolitan para 10 mil pessoas. E a gente já era uma banda do Rio, então a gente foi muito bem recebido. Mas São Paulo, no Pacaembu, a gente nunca tinha tocado na vida em São Paulo. E nem num estádio, né? A primeira vez que a gente tocou em São Paulo na nossa vida foi num estádio. Caralho. E a primeira vez que a gente entrou num estádio para passar o som, tinham 20 mil pessoas. E aí, quando a gente foi fazer o show, a Luca, que é da 89, ela chegou pra gente e falou: cara, vocês têm certeza? Porque assim, tava todo mundo esperando o Red Hot Chili Peppers. Aí eu falei: tenho certeza. Aí a gente entrou. Na época existia uma rixa entre o rock e o pagode. Uma rixa pesada de rock é melhor, pagode é melhor. Uma coisa que hoje eu enxergo como uma besteira, mas naquela época tinha. Eu cheguei pro Cleston e falei: Cleston, não avisei nada pra banda.
Cheguei pro Cleston e falei, Cleston, a estratégia é a seguinte, tem 70 mil pessoas aí fora. A gente não pode tomar uma vaia. Então vamos entrar com um jogo de, tipo, com a trava na canela. Pega aquele disco que você tem aí que diz que você faz um scratch, que é um rapper falando pagodeiro, vai se fuder. E antes de eu falar qualquer coisa, você faz um scratch e solta essa vinheta. Aí o Cleston, tem certeza? Eu falei, tenho. Aí beleza, entramos no palco, ninguém da banda sabia, silêncio do caralho. Agora com vocês, Detonautas. Aí neguinho, tipo... Banda de abertura, né? Foda-se. Aí o Cleston foi... Pagodeiro, vai se fuder, o estádio. Aí vocês entraram pau dentro. Aí, meu irmão, aí a gente entrou sem vaselina, tá ligado? Ensaiadaço, e aí, né? O bagulho foi frenético, porque aí a gente deu aquela também, soltamos a bomba, né? Pegamos a empatia do público de cara, a simpatia de todo mundo por causa de um momento que era aquele momento que tinha essa rixa. E o show foi rolando, a gente tocou um cover só, que era do Titãs, né? Lugar Nenhum. E o Chad Smith entrou no palco, porque ele tava na lateral do palco assistindo o show, e aí ele se empolga e entra pra tocar. E aí a galera gritando, a gente, caralho, a gente tá arrebentando mesmo. Aí na hora que eu olho pra trás, tava o Chad Smith tocando percussão do lado do Cleston. E aí, cara, o show foi um sucesso, entendeu? Daquele dia depois, a 89 começou a tocar, tipo, 5 vezes por dia o Detonautas, e aí a banda estourou, realmente, a gente entendeu que a gente tinha conquistado entrado no lugar. Né? Que não significava porra nenhuma, mas pra indústria, vamos dizer assim, mas pra gente, como conquista, nossa música hoje toca 5 vezes na rádio. Eu ligava a rádio e tava tocando. Eu lembro exatamente desse momento, porque, pra quem não sabe... as gravadoras normalmente faziam um single só, né, pra testar uma banda nova, assim. E eu me lembro que a gente tinha um single num momento parecido com o de vocês, e o nosso foi embora. O Jay Wacker tinha um que era bom também, que era Casal Feliz, que tocou pra caramba, uma hora saiu, e o de vocês entrou assim. Eu me lembro que não tinha o rap no início, depois passou a ter, né? Sim. Mudou a versão que tocava. Então, porra, passar pro segundo single, a vitória no primeiro disco é tipo assim, caralho, vai ter o segundo, né? Ter o segundo. E como que foi a virada de single, assim? Aí foi uma coisa, foi assim, o Outro Lugar entrou como, eu me lembro do jornal, não sei se foi o Dia, um jornal grande daqui do Rio, colocou o verão do Detonautas e da Lacraia. Porque nessa época tava tocando, o Detonautas estava em primeiro lugar nas top 10, na Crowley, né? Nas mais tocadas do Brasil. E a outra música que tava vindo do lado era o Vai Lacraia, Vai Lacraia. Caralho. Que era um lance do funk, né? Então era o verão do Detonautas e da Lacraia e tal. Só que isso, uma porrada de crítico falando, é banda de uma música só, banda de uma música só. A gente entrou com Quando Só Se For na Malhação. Aí o Quando Só Se For começou a tocar na Malhação. Malhação era uma novela muito popular e tal, era muito legal. E aí um dia, cara, nesse dia foi bizarro, assim, porque a gente tinha um compromisso da gravadora que era uma sessão de autógrafos no New York City Center, lá na Barra. E era pra, tipo, Nat Roots tinha feito, outros artistas tinham feito, pra 100 pessoas, 300 pessoas, o caralho. Na hora que a gente chegou, tinham 10 mil pessoas. Caralho. No New York City Center. Aí tu olhou pros caras e falou, pô, agora... Não, 10 mil pessoas, foi, né? O bagulho tava tipo assim, gente pra caralho, não tinha nem como botar tanta gente ali naquele lugar. E a gente ia fazer um show acústico de violão. E a gente começou a tocar no violão e não dava nem pra ouvir o que a gente tava tocando. E meu irmão, ninguém abrindo roda e um bagulho louco, caralho, até que a segurança do shopping interrompeu, porque a ponte que tem ali no New York Center tava assim, de gente. E a gente ficou com medo de ter uma tragédia, né? De acontecer uma coisa bizarra. E aí interromperam o show. E quando interromperam o show, meu irmão, a porrada começou a quebraram o shopping inteiro. Caralho. A galera que tava lá assistindo, né? Porque interromperam o show. Quebraram tudo, shopping inteiro. Deu uma merda do caralho. A Warner teve que tentar se resolver com a Saraiva, que tava fazendo a sessão de autógrafo. Cara, nunca mais teve show no New York City Center. E a gente saiu de lá escoltado, tipo Beatles, assim, sabe? Uma coisa tipo, gente pulando em cima. Meu filho era molequinho tentando sair, escapar pelo estacionamento, caralho. Uma gritaria do caralho, eu entrei dentro do ônibus e falei, olha só, tudo que vocês estão vendo aqui é mentira. Não acreditem nisso aqui.
Para vocês não perderem o chão da parada. A gente tá no começo de uma história, e isso aqui que vocês estão olhando aí, da galera gritando, pedindo autógrafo, o caralho, isso é passageiro. A gente precisa se concentrar para não pirar e fazer o nosso caminho. Você teve essa consciência na hora, instante. na mesma hora que eu entrei no ônibus, antes de todo mundo... Segura aí. Olha só, isso aqui é mentira. Isso é mentira. Não acredita nisso. E eu acho que muito do Detonautas ter conseguido transpassar por momentos de crise, de baixa, de fracasso, de derrota, foi porque a gente nunca acreditou que aquilo ali fosse... que a gente era foda. Que a gente era a melhor banda do Brasil, que a gente era a maior banda de todas, o caralho, tipo... Por um lado, eu acho que isso foi bom. Por outro lado, eu também sempre não me sentia esse artista. Então talvez isso também não tenha me dado segurança para me estabelecer de uma outra maneira dentro do meio artístico, que talvez hoje eu consiga me estabelecer. Cara, mas esse pé no chão foi fundamental, né? Foi fundamental, porque a gente podia ter surtado. Não que não tivesse tido surtos, tá? Teve uma fase ali, 2005, 2006, ali que eu achei que eu era de Morrison. Mas eu já tinha passado pelo sucesso daquela coisa de estourar 4 músicas na rádio, de ser revelação do MTV, de ter clipe do Top 20 Brasil 20 semanas seguidas em primeiro lugar. Então já tinha vivenciado a experiência. Não, velho, eu não passei pelo que você passou, então eu não me imagino passando por isso sem ter pirado. Porque, porra, velho, subir num palco e todo mundo cantando junto, uma porrada de hit um atrás do outro, mexe com a gente, não tem jeito, cara. A gente é ser humano, tem ego, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. O segundo disco é engraçado, que o primeiro eu ouvi no rádio, mas eu comprava tudo, né? Eu era igual você, meio curioso, então eu queria saber o que tava tocando no rádio. Mas o segundo álbum, eu me lembro que eu fiquei meio chapado, assim, principalmente aquela música do Acidente, que tinha um loop no início, eu achava foda a mix. Esse o Tom produziu, né? Esse foi produzido pelo Tom. E como que foi, assim, tipo, tá com o Tom no estúdio? Porque do AIR que contratou não gostando, mas dizendo que vocês serviam para uma determinada função dentro da gravadora, vocês passaram a ser uma banda produzida pela aquele AIR, né? Sim. Já foi uma puta vitória, porque eu acho o Tom um cara muito foda, então fico imaginando, caralho, depois vocês entraram no estúdio com ele, né? Sim. Vamos deixar bem claro qual que era a proposta do Tom pro Detonautas no começo da carreira. Era disputar com o Charlie Brown. Tá. Charlie Brown era a banda que, né? Era número 1 desse segmento. E depois né? tinha o CPM, e a Warner queria ter uma no segmento também. E era o Detonautas. Só que o Detonautas, ela é uma banda que ela consegue fazer o que o Charlie Brown faz, ela consegue fazer o que o CPM faz, mas ela consegue fazer muitas outras coisas. Eu acho que o Detonautas é uma banda muito mais próxima do Titãs, em termos de pluralidade de sonoridade, que consegue ir para um disco pesado pra caralho, mas consegue fazer um reggae ou um rap, do que necessariamente uma banda que tem uma fórmula, vamos dizer assim, que funciona, que é eficiente pra caralho, porque Charlie Brown pra mim é a maior banda de rock do Brasil, eu não tenho nenhuma discussão em relação a isso. Eu considero a Legião Urbana foda pra caralho em termos de letra, etc, mas como banda, Charlie Brown Jr. pra mim é a maior banda do Brasil. Não tem nenhuma, até hoje não tem nenhuma banda maior do que o Charlie Brown. Eu acho a história do Charlie Brown foda, o Chorão, o Champion, Pelado, a primeira formação com muito foda. Com o Marcão e com o Thiago, uma coisa tipo sobrenatural. E o Detonautas entrou para ocupar esse espaço da concorrência. Mas a gente nunca olhou para o Charlie Brown como um concorrente, eu olhava para o Charlie Brown como ídolo, né? E para o CPM como amigos, como parceiros de estrada. Então o segundo disco, cara, o Tom Capone vê no Detonautas que o Detonautas é uma banda que foi aquilo que eu falei pra ele naquele dia. Eu falei, eu só quero uma oportunidade, irmão. Eu sei do que eu sou capaz, só me dá a chance. E aí eu acho que ele compra o nosso barulho. E quando ele entra com a gente pro estúdio, a gente apresenta uma demo pra ele, porque aí a gente tava na estrada e era show de segunda a segunda, então é difícil você fazer um disco de segundo disco. Por que as pessoas têm problema com o segundo disco? Porque você não tem tempo pra criar. O artista não tem tempo, o artista tá fazendo dinheiro. Não, e o primeiro disco, normalmente você tem um monte de música acumulada, né? Sim. Você vai fazer um filtro pra escolher qual são aquelas 10, 12 que você vai lançar, exatamente. Né? E o segundo disco a gente tava compondo na estrada. E você vir compondo na estrada e ao mesmo tempo você ter intervalos ali pra poder ir pro estúdio, você tá exausto. A nossa vida era exaustiva. A gente saía na quarta-feira e voltava no domingo, na segunda.
Meu filho nem me reconhecia. Caralho. Nem sabia quem era o pai dele. Eu voltava pra casa e tinha que falar: oi, Lucas, tudo bem? Sou seu pai. Tipo, Jura? porque eu ficava fora. Eu fiquei 6 meses em São Paulo, praticamente direto. Vinha pro Rio uma vez por semana, 2 vezes por semana. Então é uma vida. E eu tinha 24 anos, né, cara? 25, 24 anos. Então você tá com a. Imagina, loucura total, velho. E já tinha a questão da insônia? Sim, nessa época teve até aquele documento. No Fantástico, Globo Repórter, né? Globo Repórter, falando da insônia e tal, mostrando, né, a ausência de sono e o quanto isso poderia ser danoso pra minha voz, pra minha vida. Os caras me deram 8 anos de vida se eu continuasse naquele ritmo. Você já dorme normalmente ou não? Não, aí eu fiz um tratamento, faço tratamento desde aquela época, porque aí você tem que escolher. Ou você vai virar mesmo? prevenir a sua garganta, sua voz, que para cantar você depende do sono, ou você vai tomar uma medicação. E eu optei pela medicação porque eu não durmo se eu não tomar medicação. É engraçado que o Gabriel também não dorme, né, o Pensador. A gente tem... Acho que muita gente, né, Mas cara? eu acho que o Gabriel ainda consegue dar aquela dormida de manhã, né? Tem gente que não consegue dormir ali. Eu me lembro que a gente surfava, eu e o Gabriel, então sempre... Pô, o Gabriel tá dormindo. Desde lá do iniciozinho, né? Acordava 2h30, 3h, a gente ia surfar. Sim. Mas você parece que conseguia virar vários dias trabalhando. Né? Eu não usava droga. Drogas que me dessem... Tipo, não cheirava cocaína. Eu ficava... acordado. Ativo. Tipo, eu não dormia, não tinha sono, sei lá, ansiedade. Não sei exatamente. O Instituto do Sono chegou pra mim e falou: se você não melhorar o teu sono, você vai morrer em 10 anos. E aí eu comecei, obviamente, a procurar o tratamento, procurar psicoterapia, tentar descobrir uma forma. Essa época, pra mim, cara, eu nem usava droga. Máximo fumava um baseado e tal. Eu fui beber com 26 anos. E tem galera que acha que você é muito louco. Eu fui beber. É muito louco. Não, eu fui beber. Eu fui fazer show com álcool com 26 anos. Porque eu não entendia. Um dia eu me lembro que eu fui beber e falei assim: pô, todo mundo do rock bebe uísque, porra. Por que a galera bebe uísque? Não entendia, né? Aí eu falei: vou tomar um uísque. Aí tomei um uísque, me senti relaxadão, sacou? O show foi bom pra caralho. Falei: porra. Isso é bom. Entendi. Então, assim, não querendo fazer apologia, porque eu não sou uma pessoa que tenho nenhum problema com droga nenhuma, nunca fui adicto e nunca tive abuso de substância química, mas eu entendi que o uísque, de alguma maneira, me dava uma relaxada. Então, durante um período, eu comecei a beber e fazer show bebendo, e aí comecei também a entender que é o seguinte, que eu não podia ficar usando droga do ponto de vista assim, se eu estivesse usando droga, sei lá, 2, 3, 4 meses, eu parava 4 meses. Eu sou muito controlador, minha personalidade é muito controladora, então eu sempre equilibrei na minha vida a utilização de droga. Eu considero álcool droga, por isso que eu tô falando droga. Sim. Maconha, eu nunca fui maconheiro. Fui maconheiro quando eu era moleque, com 17, 18, aí eu fumava. Mas dentro do show eu não gostava de fumar maconha porque eu errava o tom, esquecia a letra. Então dava merda pra caralho. Se eu fumasse maconha antes do show, eu errava tudo. Entrava semitonado, me perdia, não sabia o que estava acontecendo. Então eu não usava nada. Então assim, a minha insônia era uma insônia de estrada, de não dormir, de não conseguir relaxar, de estar preocupado, de estar com a cabeça a milhão, né? E aí o segundo disco, o Tom Capone vem, e aí, cara, é incrível a forma como o Tom Capone, ele tinha uma... Obrigado, Siri. Mas eu agora não preciso da sua ajuda. Maravilhoso. Cara, eles estão ouvindo a gente o tempo inteiro. Né? A gente tá. Mas eu sou grampeado, então não tem problema. Então, o Tom Capone foi um cara que quando ele pegou o disco demo do Detonautas que a gente tava construindo nessa estrada, enquanto a gente tava fazendo a turnê do primeiro disco, ele falou: cara, esse disco não tá bom, cara. Vocês fizeram um puta disco foda, o primeiro disco, vocês têm que vir com alguma coisa melhor. E isso deu uma brochada em todo mundo, né? A gente falou: caralho, fudeu, né, mano? Porque a gente tava compondo no hotel. Aí eu cheguei pro Tom e falei: preciso de pelo menos uns 3 semanas aí de estúdio, pra gente poder entrar e fazer as músicas. E de fato, a gente entrou, começou a ensaiar, começaram a surgir algumas músicas, mas o dia que não terminou, ela foi feita no violão. E eu entreguei pro Tom no violão. E quando eu entrei no estúdio e ouvi a versão que ele tinha feito,
com aquele sample. É foda, vai abrindo caralho. filtro assim do caralho. É muito influenciado pelo new metal da Sim. época. E eu falei, caralho, esse cara é um mágico. E aí ele, obviamente, pegou a produção. Aí a gente se conectou ali, não só como artista e produtor, mas como amigos. Ele virou um grande amigo. E ele fez o mérito desse trabalho dele e do Fernando Magalhães, né? A gente nunca vai esquecer o Fernando Magalhães, que foi o primeiro cara que produziu o primeiro disco, que estava no segundo, que estava no terceiro. Desculpa, no terceiro, não, no quarto. Então, assim, a gente construiu um disco que, meu irmão, quando botou O Dia Que Não Terminou na rua, foi uma porrada que a gente caiu, foi para primeiro lugar na primeira semana. Eu me lembro que nessa de comprar todos os discos, né? Eu botei o segundo, eu tava muito próximo de um grande amigo meu, que inclusive eu continuo próximo, que é o Weber, que é um puta do mixer. E a gente ouviu junto. E eu falei assim, caralho, cara, que foda. Parece que é aquela banda que evoluiu e lançou um puta álbum. Porque tem isso, a gente acompanha a discografia, né? Sim. Tem bandas que ficam fazendo aquilo o tempo inteiro. Eu acho que o CPM é uma banda que eu gostava dessas bandas todas, mas tem bandas que não... E o Detonautas naquele segundo disco é tipo assim, porra, tá com som gringo. Eu me lembro que eu falei isso, porra, tá... E porra, é foda, aquela música é foda, até hoje eu fico emocionado, e o clipe é foda, a música é foda, sim, né? Sim. A gente passou por uma fase ali, tinha o Mercador das Almas também, que é uma puta música foda, que a gente usa até hoje nos shows. E algumas outras músicas que são legais, assim, acabou tocando na Malhação o Amanhã, que fez sucesso, é uma música conhecida. A gente errou o segundo single, que foi uma merda, isso aí foi fatal, porque a gente estava vindo numa ascendência, e o segundo single, a gente escolheu O Dia Que Não Terminou, junto com a gravadora, mas a cartada era nossa, a gente tinha um combinado, cada um dar uma cartada, e a gravadora veio falando assim, mas porra, vocês têm uma música aqui que chama Tênis Rock, que era uma sobra do outro disco, que não foi aproveitado no outro disco e que entrou nessa pra fazer, tipo, encher linguiça. E a gravadora achou que a gente não podia se desconectar daquela galera que gostava de hardcore, melódico, etc. Porque a gente tava vindo com uma outra proposta eletrônica, etc. E a gravadora apostou no Tênis Rock. E deu ruim. E aí, bicho, foi tipo um tiro na água horroroso. A gente foi no Faustão, me lembro, que era pra cantar Tênis Rock. Eu não cantei. Olha a merda também, numa postura de enfrentamento. Tipo, eu comecei a cantar outra música e apareceu... a legenda do Tênis Rock no... E a galera fica puta. E aí deu uma confusão do caralho, desrespeito, e como você faz isso, e a gente não tá aqui brincando, e o caralho a quatro, mas eu não acreditava naquela música. E acabei... Eu tinha essa postura de enfrentamento, uma postura reativa que não me fez bem, não fez bem pra minha carreira. Hoje eu tenho consciência disso, tenho maturidade pra poder olhar pra trás e analisar, e não repetir. E aí, cara, eu lembro, porra, quando a gente começou a ver os shows já minguarem, sacou? Porque o segundo single não pegou. Mesmo quando a gente tava no Sul. Que loucura isso. E quantas pessoas venderam? 100. Num lugar pra 1.000, 1.500. Por um erro estratégico, né? Por uma não continuação de uma coisa que tava dando certo. A gente tinha uma outra música que tinha a mesma pegada do Dia Que Não Terminou, que era o Mercador das Almas. Tinha o Send You Back, que era uma outra também, que também tinha uma programação eletrônica, uma parada legal. A gente podia ter ido pra esse caminho. Mas a gravadora... Fizeram a meia-culpa, assim, de falar erramos? Eu acho que nessa hora não tem ninguém culpado. Eu acho que é uma estratégia que... Apostou e nem sempre dá certo. Assim como a gente poderia ter errado. Assim como eu errei, por exemplo, quando no terceiro disco eu fui dar a primeira cartada e errei. Entendeu? Então, tipo, a coisa meio que desandou. Voltamos a ter uma relevância quando o Amanhã entra de novo na Malhação, aí a galera volta a ouvir o Detonautas, a gente volta a respirar um pouco melhor, e aí vem o terceiro disco. Aí o terceiro disco a gente já tinha um pouco de mais moral, porque a gente ganhou o disco de ouro com esse segundo disco, né? Mesmo com esse entrave aí no meio do caminho. O terceiro já tem a morte do Neto na história, Sim, né? o terceiro, o Neto grava e morre depois. Caralho, você sabe que o Neto, cara... eu não conhecia nenhum de vocês, né? Mas teve esse momento de Jam House que eu acho que vocês estavam preparando alguma coisa, porque vocês ficaram uns 2, 3 meses ali, ou um mês. Eu lembro que foi um período longo. E eu tava produzindo o álbum da Luca, e aí o Neto era fã da Luca. Eu achei fofo, porque ele entrava lá na salinha ali do segundo andar, que depois o Rodarte ficou ali, e falava, pô, cara, tem uma música pra te mostrar. E eu falei, cara, que moleque maneiro, assim, porque você sempre foi mais meio desconfiado, né?
Assim, você ficava mais ali no Não, seu eu sou canto. tímido, cara. Você é tímido. Então aí, eu não sou muito de chegar, eu sou mais quando eu tímido, falava com assim. você, ficava de boa, mas você ficava mais no teu canto. E o Neto era mais aberto, né? E eu achei ele de uma doçura, e ele mostrou uma música, não sei por que que a Luca, talvez por ela compor, e tem um monte de música pra botar num disco. E, cara, eu não esqueço do show do Canecão que vocês fizeram lançando o terceiro álbum, que eu fico todo arrepiado, porque quando vocês entraram no palco, velho, era pesado pra caralho, tinha coisa meio Led Zeppelin, esse negócio pesado. Aí eu olhei pra você, bicho, parecia que você tava, que tinha um lance, assim, meio... Falei, caralho, bicho. Alguma coisa aconteceu. E eu me lembro que eu fiz um post na internet, caíram em cima de mim. Que eu falei, cara, acabei de sair do show do Detonautas e tem um artista em transformação. Eu me lembro que eu escrevi isso aí, tinha galera que, porra, Detonautas, tem sempre os preconceitos, Sim. né? E aí eu me lembro que eu falei assim, cara, eu me lembro que eu falei pra galera, pro Sketch, pro Thiago, os Ramires estavam gravando aqui, eu falei, cara, bicho, o show do Detonautas é um negócio sinistro, eu não sei nem se eu amei. Mas é uma banda em amadurecimento, em transformação, porque aquele show era um negócio muito diferente, né, de tudo. E você tava raivoso, velho. Tinha uma raiva no olhar, assim. Eu lembro que você tocou a música do Raul Seixas, você já tinha um negócio de uma bandeira do Brasil. Não sei se eu tô viajando, Sim. mas era um outro Chico Santa Cruz, né? E aí, óbvio, uma nova banda aconteceu. Você acha que a morte do Neto também acelerou esse teu processo de olhar o Detonautas como um movimento, saca? De tipo, cara, não dá mais pra ser só uma banda de rock. Eu acho que teve um processo ali, ainda durante o período que o Neto estava vivo, que foi a construção desse disco do Psicodelia, Amor, Sexo e Distorção. A gente, quando foi fazer o Psicodelia, Amor, Sexo e Distorção, a nossa ideia era quebrar todos os padrões que a gente já tinha feito. De certa forma, a gente já tinha conquistado 2 discos, então a gente já estava, entre aspas, calcado dentro do mercado musical, dentro da indústria fonográfica. E naquela época ainda tinha essa coisa de você tentar fazer um disco conceitual para agradar crítico e o caralho, que é uma mentalidade que não existe mais. Hoje não... Né? Mas naquela época existia. Mas tinha, desculpa te interromper, tinha esse desejo interno do Detonautas de ser respeitado por essa crítica? Sim. Tinha o desejo de não ser só aquela bandinha que tocava na Malhação. Isso mexia muito comigo, eu sou muito desafiador. Eu não me contento com ser uma coisa só. Então pra você ter uma ideia, essa história é muito bizarra, porque o Psicodelia, ele é um puta disco foda. A gente procurou, logo depois da morte do Tom, o sofrimento todo que a gente teve, eu procurei o Miranda pra gravar esse disco. O Miranda chegou pra mim e falou, Tico, olha só, eu não acho que eu esteja ainda, que vocês estejam ainda preparados pra gravar comigo. Teve um episódio do Miranda que eu fui fazer um festival com ele, de ser jurado e tal, e eu super admirava o Miranda, porque o Tom Capone tinha uma relação muito próxima com ele. E eu falei, Miranda, pô, cara, eu gostaria muito que você produzisse um disco do Detonautas, a gente tá indo pro 3º disco, queria fazer um disco diferente e tal. Ele chegou pra mim e falou assim, não, vocês são muito McDonald's. Era só cara sincero na tua vida. Ele falou assim, vocês são muito McDonald's e tal. E eu falei, tá, foda-se, achei engraçado e tal. Mas a gente ficou amigo, porque eu gosto de quem é sincero. Eu prefiro ouvir um cara falar pra mim que eu sou McDonald's do que um cara bater nas minhas costas e depois me dar uma facada. Entendeu? Quando você tá na crista da onda, o que mais tem é tapinha nas costas, né? Então eu falei, pô, esse cara é um cara maneiro. O cara mandou a real. O Gabriel também me mandou a real. O Pensador? É. O que ele falou na época? Muito antes da gente gravar o Outro Lugar, aquela etapa que tava nas músicas mais engraçadinhas, eu viajei com o Gabriel pra Porto Rico pra pegar onda, mostrei o disco pra ele e falou, cara, isso é muito ruim. O instrumental é legal, mas as letras são muito ruins, cara. Entendeu? E isso mexeu comigo. Porque quando você dá a oportunidade de alguém avaliar, que você confia, que você acredita e admira, fazer uma crítica pra você, e você não tomar essa crítica como uma coisa pejorativa, e você entender que é uma crítica que pode te ajudar, eu imediatamente, naquele dia mesmo, eu comprei um bloco e comecei a escrever coisas que depois vieram se tornar as músicas do Detonautas do disco de 2001. E o que o Miranda chegou pra mim e falou, você é muito McDonald's, eu entendi o que ele tava falando, porque o Detonautas de fato era uma banda comercial. E eu queria ser uma banda comercial. Eu não queria tocar pra gueto, eu queria tocar em estádio. Eu queria tocar pra multidão, eu não queria tocar pra meia dúzia de pessoas. Tudo bem, tem artista que quer fazer isso, beleza, eu não. Eu sempre quis tocar pra multidão, queria minha música no rádio, queria dar autógrafo, queria ser famoso, queria o glamour, é isso, queria sexo, drogas, rock and roll. E o bagulho era o seguinte, num dado momento eu entrei numa crise existencial que eu falei, peraí, também não é só isso. Também não é só isso. Não, também não é só isso daí. E esse momento que a gente vai fazer o 3º disco, a gente aluga uma casa ali no Itanhangá,
que a gente entra com liberdade total pra fazer o que a gente quisesse ali dentro. Essa é a maravilha de 2 discos de sucesso, né? Exatamente. Mas por outro lado também é o perigo de você colocar uma banda de jovens dentro de uma casa sem nenhuma orientação, sem ninguém controlando. Ah, porque o Miranda acabou não fazendo Não, mesmo. o Miranda não entrou. A gente entrou pra fazer por nossa conta no primeiro momento, sem produção, e depois entrou o Educar, que é um fenômeno. É gênio. O Educar é um fenômeno. O Educar tá 20 anos na frente. Se você for olhar ele hoje, ele tá 20 anos na frente. Outro dia eu entrei com ele no Instagram, numa live dele no Instagram, ele tava com Black Power, tocando um forró, tipo, ele... O Educar é uma pessoa que pra mim é um cara que veio do futuro. Assim, ele não é uma pessoa daqui. Vou acompanhar mais ele. Ele é outra parada. Ele é um cara que tem umas histórias que, tipo, na época do The Fala, ele ia fazer divulgação da música do The Fala vestido de mini. Que de loucura. colã e o caralho no meio do Rio Grande do Sul, com o preconceito que tem, né? Com relação a um monte de coisa, e o cara de... Cara, The Mini. Fala, eu era fã do Nenhum de Nós, cara. E aí a gente ia pro show do Nenhum de Nós e ficava pedindo uma música que, se eu não me engano, chamava Adeus, que era a música do The Fala com Nenhum de Nós. Ninguém queria ouvir aquela merda, mas a gente tinha 10 adolescentes, Teatro de Ipanema, adeus, acho que era adeus, 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 adeus. Os caras ficavam olhando pra gente, cara. Uma vez o Teddy, você lembra? Ele falou assim, cara, vagamente tinha uns malucos que pediam, porque, cara, adolescente rebelde, mas Sim. eu achava do caralho The Fala, banda louca, Não, né? o The Fala era muito louco, e o The Fala tem várias etapas, né? Tem uma etapa andrógena, tem uma etapa trans, Quando não se falava nisso. tem né? uma etapa funk, do funk da Popozuda, que ele ganhou dinheiro pra caralho. Ei, Popozuda vai descendo até o chão, não sei o que lá, do Miami pancadão. Os caras ganharam dinheiro, muito dinheiro, o Educar ganhou nessa época do funk. E o Educar, ele entrou pra produzir a gente, e a gente falou, cara, a gente quer fazer um disco, a gente pegou o Black Party de referência, pegamos umas bandas tipo... que eram mais alternativas e que não eram tão conhecidas, mas ao mesmo tempo também tinha o Stone Temple Pilots como referência. E o Stone Temple Pilots, a referência é o Led Zeppelin, e aí você vai puxando uma coisa, puxa outra, e você cria ali uma atmosfera. Era tocadão disso, Era né? porrada, uma porrada. E The Doors também. E eu entrei nessa viagem psicodélica. Ou seja, a minha percepção no Canecão não estava errada. Não, de absoluto. Eu entrei numa viagem altamente psicodélica. Eu tocava de saia, cabelo grande, eu tava muito magro. E eu, meu irmão, eu tava usando produtos psicodélicos naquela época. Então a minha viagem era, meu irmão, os caras tocando instrumental e eu, porra, encostava na caixa de som e ficava viajando, sacou? Eu tava vivendo Aquilo de um fato. sonho que eu via os meus ídolos vivendo, mas eu não sabia as consequências disso. Porque é muito bonito você ver a história do Jim Morrison, falar, porra, que legal, né, cara? O cara foi preso pela polícia, caralho do caralho, o cara era muito doido, tomava ácido, dançava pelada no palco, e puta, do caralho, isso tudo mexe com o teu imaginário quando você é adolescente. Sim. Aí quando você chega em cima do palco e começa a reproduzir de alguma maneira essas inconsequências, e você vive num país careta pra caralho, num país totalmente atrasado em termos dessa percepção, e obviamente você não tem controle total sobre o que você está fazendo, o problema que desencadeia é um problema que tem consequência. E teve consequências graves, né? Tipo, o Detonautas, por exemplo, assinou um contrato para fazer 8 shows com Carrefour. Era dinheiro pra caralho, muito dinheiro. E eu tava nessa viagem de que eu era o Jim Morrison, que eu tava, tipo, psicodélico, cabelo grande, barba grande, o caralho, tipo, viajando, tocando de saia, falando de putaria toda hora. E aí, quem gosta de buceta, que é isso aqui, buceta, o caralho. E, meu irmão, no show do Carrefour tava a família do dono do Carrefour. E eu aloprando no palco, bebendo vinho, tomando vinho pra caralho, tipo, baco, sacou? E louco demais, totalmente louco. Se você for pegar os vídeos meus dessa época, você vai olhar e vai falar assim, caralho, meu irmão, que loucura, sacou? Não, o show do Canecão, tô te falando que eu falei assim, caralho, velho. Tipo, Loucura eu tomei total. um susto, porque tinha um lance nos olhos que era diferente, uma Sim. postura... Achei muito louco. Transgressor. Mas eu achei foda, porque eu falei assim, cara, tem uma parada em transformação. Eu sempre me impacta quando você sente que alguma coisa tá em transformação. Seja um cineasta, um cantor, um escritor, quando você compra uma nova obra, você fala, caralho, que porra é essa? Gostando ou não gostando, Sim. né? E deu pra ver que você estava tentando ocupar um outro tipo de espaço, como
influenciador, artista, formador de opinião, né? Não, nessa época o emo tava vindo forte, a gente tava vindo na contramão do emo. Quando eu falo que eu errei a cartada, eu escolhi a música, o Não Reclame Mais, que era uma porrada, né? Uma música porrada pra caralho, enquanto tava vindo todo mundo com discurso de amor, de não sei o que lá, bababá. Eu errei, porque o Neto naquela época tava falando, não, vamos de Você Me Faz Tão Bem, vamos de Você Me Faz Tão Bem, Você Me Faz Tão Bem é hit, Você Me Faz Tão Bem é hit. Acabou que a gente foi no Não Reclame Mais. O Neto morreu depois, faleceu. No dia que a gente voltou do Porão do Rock, a gente tinha um sonho de tocar no Porão do Rock. E por não ser uma banda alternativa, a gente nunca tinha tocado. Então, quando a gente fez esse disco, o terceiro disco mais alternativo, os caras convidaram a gente para fazer o show. A gente fez o show e no dia seguinte o Neto faleceu. Então foi uma porrada, tipo, foi, meu irmão, o chão abriu para todo mundo. E a gente falou, caralho, fudeu. Porque o Neto também era um ponto de equilíbrio dentro da banda. O Tielo me falou isso. E você sabe que uma outra pessoa que eu não sei quem foi, não vou lembrar mesmo, comparou muito o Neto e o Fromer, né, que faleceu, Sim. do Titãs, que é aquele cara que conseguia lidar com as partes e equilibrar o time, né? E o Tielo me falou isso, cara, o Neto era quem fazia... A gente tinha os nossos embates, mas tinha um Neto ali. O Neto e o Renato eram os caras que faziam esse meio do campo. O Renato diplomático e o Neto mais político até, conseguindo lidar melhor com as minhas intempéries, assim, porque aí tem um processo meu que é o processo ali de perder um pouco a noção. Se eu não perdi nos primeiros discos ali, tava com a cabeça no chão, caralho, no terceiro disco eu descaralhei. Eu, tipo, enlouqueci. Enlouqueci de geral. Porque já vinha abuso. Nessa busca psicodélica. Abuso de droga, abuso de álcool. Morre um amigo. Aí fudeu. E morreu o Tom Capone. Toda. Nessa história ainda vocês morreu perderam duas antes, pessoas, sim, né? Sim. E aí, tipo, eu nunca fui viciado a ponto de ter que procurar clínica, nem nada. Mas nos shows, eu entrava completamente alucinado. Eu só conseguia fazer show alucinado. Eu não entrava show careta. Então, meu show, para eu poder entrar bêbado no show, eu tinha que estar quase vomitando para poder chegar no show bêbado. Então, a minha performance era uma performance de Jim Morrison. Era isso que eu achava que era legal. E hoje eu olho para trás e falo, ok, é uma fase, eu entendo, compreendo. Mas não dá para sustentar isso a vida inteira, então você vai morrer com 27 anos. Né? Então, assim, depois da morte do Neto, eu recuo dessa postura. A gente entra numa fase mais introspectiva, eu entro numa fase mais introspectiva, que aí a gente vai fazer um dos discos mais bonitos do Detonautas, que é o Retorno de Saturno. Esse disco é lindo mesmo. Que é um disco poético, um disco de canção, um disco onde eu me desconectei dessa energia pesada, da loucura, da droga, do abuso, de tudo que você possa imaginar em termos de biografias de rock and roll, e vou viver uma experiência mística. É nesse ponto que você vai pro Felipe Abreu? Porque a gente se esbarrou no Felipe Abreu algumas vezes. Não, o Felipe Abreu foi no começo, porque eu tava tendo problema pra cantar. Então é isso. Foi no comecinho, porque eu tava tendo muito problema com a voz. Aí ficava rouco, né? Aí o Felipe me deu as técnicas, depois nunca mais eu fiquei Felipe rouco. Chegou pra mim e falou, cara, pro que você faz, nosso trabalho acaba aqui. Se você algum dia quiser fazer, evoluir... Ele é meu grande amigo, tem muita admiração por ele. Ele é um cara foda. Ele te passou como... Eu me lembro que ele falava que você estava chegando rouco do meio pro fim do show, né? Sim. Que tinha a ver também com não dormir, falta né? de técnica também, né? Técnica, não dormir e tudo na vida, né? E ele me ajudou muito. Felipe Abreu me deu muita técnica. Nesse momento aí era Warner ainda. Era o Warner. Não, aí a Warner, no terceiro disco, na minha fase lá mais insana, teve um episódio em que a Warner chama o Detonautas para gravar uma música do Roberto Carlos para o Luciano Huck, pro programa do navio, Amor a Bordo, alguma coisa assim. O Roberto Carlos é que tinha convidado o Detonautas, e eu, no auge da minha prepotência, da minha insanidade, cheguei, não, a gente não vai tocar a música do Roberto Carlos. Porque não é rock e a gente é uma banda de rock, tipo. Se o Roberto Carlos chegasse pra mim hoje com todos os pormenores que eu possa ter em relação a ele, eu ia falar, porra, lógico, vamos gravar, tá aqui e tal. Hoje eu tenho uma visão de negócios, de respeito, de tudo mais. Naquela época eu falei, não, rock and roll não é isso, rock and roll. Eu entendi o rock and roll como enfrentamento, cara. Como ideologia mesmo. Não era, pra mim, não era uma parada de brincadeirinha, sacou? Pra mim era uma parada séria. Eu tava ali pra incomodar, eu tava ali tipo punk.
entendeu? Você sabe que eu tive uma madrugada não de discussão, mas de conversas sérias com a turma do Medula, né? O Kelps e o Raoni, porque eles foram no Superstar, a parada não subiu, e aí antes deles saírem do palco, eles foram lá, pau no cu da Globo, blá, 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 blá. E aí passaram-se muitos anos, e eu admiro eles pra caramba, estão no corre deles. A gente tava um deles, eu sempre confundo quem é que tava aqui no dia, e ele falando, pô, porque a nossa porta é fechada na Globo, por preconceito a quem a gente é. Eu falei, irmão, vamos separar as coisas. Deve ter o preconceito, sim, acredito, mas, cara, você ir na Globo e mandar a Globo se fuder ao vivo, isso tem um preço. Tem. Esse enfrentamento tem um preço. E que não vale a pena, cara. E que eu acho que talvez vocês deveriam olhar pra trás e falar, cara, isso não dá pra se vitimizar de você ir no Faustão mandar o cara tomar no cu e achar que depois você não vai. Lógico que você não vai na Globo você mandar o Faustão tomar no cu, né? Você se arrepende um pouco dessas atitudes nessa época. Ah, então, me arrependo. Né? Me arrependo sim, porque efetivamente, assim, primeiro que isso não mudou nada. Tipo, se eu tivesse feito alguma coisa que de fato falasse, não, mudou o status quo. Transformou alguma coisa, gerou uma... Não mudou porra nenhuma. As coisas continuam sendo como elas eram antes. Eu fiquei de babaca, perdi a oportunidade de gravar uma música do Roberto Carlos pro Luciano Huck, nunca mais fui num programa do Luciano Huck. A gente ainda enfrenta uma resistência da Globo em uma série de questões até hoje. Isso foi em 2006. Você pode ver que o Detonautas quase não é uma banda que aparece na Globo. Já tive reuniões com eles para falar, cara, eu já amadureci, as coisas já mudaram. Eu não vou fazer nada errado. Né? Eu tive outros episódios que não chegaram a ser desse ponto, mas que, tipo assim, que eu já percebia, entendeu? É o que eu te falei, o rock para mim é um estilo de vida. Eu não entrei nisso para ganhar dinheiro. Eu ganhei dinheiro por consequência. Eu entrei nisso para viver o meu sonho de adolescente do espírito do rock, daqueles caras que eu idolatrava. E o que eu aprendi com aqueles caras era loucura, só que naquela época cabia, em outras épocas não cabe mais. Entende? Então, por exemplo, eu fui no programa da Fátima Bernardes, que aliás eu adoro. A gente esteve lá, o último programa que a gente fez da Globo foi da Fátima Bernardes. E tava tendo greve dos professores aqui no Rio de Janeiro. Eu entrei com um casaco fechado até em cima, e eles perguntaram, tem alguma marca, tal? Eu falei, não, casaco não tem marca, não sei o que. Eu já sabia que, tipo... E no meio do programa eu tirei o casaco e tava escrito, sem um professor eu não estaria aqui. Não é nada que a Fátima Bernardes não concordaria. Né? Qualquer pessoa vai concordar com isso. Nenhum professor estaria aqui. Só que dentro de um programa que você não avisa que vai fazer isso, que tá tendo uma greve, que joga a apresentadora numa situação constrangedora, obriga ela a falar sobre um assunto que não é a pauta do negócio. Eu achava que eu tava sendo tipo, eu sou foda, tô botando aqui a pauta. Né? E efetivamente eu não ajudei os professores e me fudi. Então assim, hoje eu aprendi que existem formas mais eficientes de você conquistar pautas e diálogos que vão fazer com que você consiga atingir o teu objetivo sem você se queimar. Não, eu acho que ainda tem mais um ponto. Na hora que você consegue, de alguma forma, se adequar a esses veículos, você passa a tê-los à sua disposição para quando você realmente tiver a oportunidade de falar sobre aquilo do jeito certo, né? Sim, você equaliza. Você equaliza, e aí as portas estão abertas porque a Globo é um megafone. Claro. E se a gente fecha a porta, a gente perde a oportunidade de ter esse megafone à nossa disposição, né? Mas é legal você estar falando isso, porque é legal as pessoas saberem disso, né? Porque tem uma coisa louca mesmo, quando a emissora ou a empresa, tipo, putz, esse cara pode dar ruim, sim, se fecha a porta por uma questão de segurança, né? Sim, não, cara, sim, o Tico sim, pode vir aqui, sim. E fazendo até um pouco uma reflexão sobre o que eu tô fazendo, o meu vlog, ele apontou muito o dedo, assim, eu lancei quase 500 vídeos, né? Falando sobre marketing, sobre music business. E em algum momento eu falei, cara, peraí, eu vou ter muito mais voz se eu puder sentar aqui com o presidente da Sony e tirar alguma coisa incrível dele do que eu ficar de rebeldia à toa e não ter a chance de fazer, inclusive de dar o que as pessoas esperam de mim, que é a informação, cara. Sim. Então é meio isso, no micro, no macro, é assim, bater à toa, e eu não vou mais fazer isso, assim. A gente tem que bater para transformar,
né? O meu jeito de transformar é com informação, é levar, sei lá, o que a gente está falando aqui para um moleque que mora numa cidade, ele nunca vai ter acesso a isso, não pode comprar um curso, não tem direito de, tipo, como viajar para fora para estudar. E eu sei que o que você está falando aqui serve para uma galera, talvez você não tenha noção. Mas quantos moleques estão aí querendo, Rock in Rio? Porque isso não muda, né? Os ídolos são os mesmos. Sim. E às vezes tem um cara que tá te seguindo e falando, porra, eu vi o Tico lá, eu quero ficar muito louco, eu vou pau no cu da Globo. E no final das contas é uma grande bobagem, né? O do caralho é você poder ir na Globo e falar, gente, olha só, eu acho que é isso, mas quando a pauta for pra isso, né? Você tem que saber o lugar, Exatamente, o momento. o Acho momento. que o Fábio Assunção me falou uma coisa, cara, que me botou muito no meu lugar, sacou? A gente tava para ir no Faustão e ele chegou para mim e falou assim, Tico, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Quem tá assistindo o Faustão não tá interessado no que você tem para dizer sobre política. Quem tá assistindo o Faustão tá interessado em se divertir. Tá interessado em ouvir uma música, em ouvir alguma coisa motivacional. Então, quando você chega no Faustão, você tem que fazer o que cabe dentro do Faustão. É isso aí. Se você for num programa, talvez no Altas Horas, e a pauta for sobre isso... Aí é a hora de você ir lá e falar. Você pode falar sobre isso. Se você for... E esse toque do Fábio Assunção, pra mim, isso foi em 2016, numa época que eu tava num embate fudido dessa coisa de política e toda, que eu já nem tinha mais espaço nas TVs e tudo mais, mas ele me deu esse alerta que germinou em mim, né? Eu sou grato a ele por esse alerta, porque nesse dia, depois eu fui na Fátima Bernardes, eu falei, não, peraí, eu não vou na Fátima Bernardes para falar sobre qualquer problema que esteja tendo no Brasil. Eu vou lá para as pessoas me verem, falar sobre o tema que é o programa, e depois, se as pessoas quiserem me procurar para saber as minhas outras opiniões em relação a outras coisas, elas vão me procurar e vão me encontrar, e aí vão fazer contato com outro tipo de conteúdo que eu posso oferecer. Então, se um moleque que está assistindo isso aqui agora me perguntar, e o espírito rock and roll? Continuo com o meu espírito rock and roll, cara. Continuo achando que o Brasil tem que mudar, que a gente tem que contestar, que a gente tem que bater de frente, só que existem formas de bater de frente. Se você for para uma guerra... metendo a tua cara com uma arma contra um exército que está totalmente organizado, você vai morrer. Agora, se você tem a sua organização, a sua estratégia, o seu método, sua maneira de chegar no lugar para você conquistar o que você tem como objetivo, de certa forma você pode até fazer com que aquele inimigo, entre aspas, entenda que você tem alguma coisa em comum com ele que serve para poder proporcionar uma mudança que a ele interessa também. Então é política, até na verdade. Mesmo a paz. Né? Então a política não no sentido partidário, mas a política no sentido do diálogo, no sentido de você equalizar, no sentido de como eu quero conquistar. Como é que eu quero conquistar agora meu retorno à Globo? Eu preciso voltar à Globo, eu preciso voltar a tocar no rádio, eu quero fazer isso. É batendo, é xingando, é agredindo, é falando que é uma merda, é falando que é pau no cu. Não, é tipo, porra, olha só, eu entendi que eu fiz uma porrada de coisa errada no passado. Quem for ler minha biografia vai se divertir pra caralho com esses momentos. Mas a gente parte que da biografia deve ser sinistra. A gente que vive a parte prática da consequência, por isso que eu falo que a consequência não é tão simples quanto um filme que você tá assistindo de um cara que você achou legal. Até porque tem um monte de edição. Se for pegar a biografia do Cazuza lá, Só as Mães São Felizes, que ainda mais é uma biografia contada pela Lucinha, por quem eu tenho um imenso respeito, é a visão dela, do filho dela. O Cazuza era um cara, meu irmão, que se você for buscar profundamente quem era o Cazuza... Tinha uma dor enorme. Você vai entender coisas absolutamente complexas que talvez façam com que você até repense a sua vida. Né? Então, assim, a gente tem a imagem dos ídolos do que é editado. Idealizado, né? Por isso que eu sempre falo. Eu não estou fazendo uma biografia agora com o Bruno. Eu estou fazendo uma história de 2014 a 2018 falando sobre o contexto do meu pensamento. Não tem nada a ver com a minha biografia. É o que me posicionou como indivíduo, politicamente, socialmente no meu país, como artista e como alguém que debate a sociedade e se expôs para isso. Biografia é como é que foi minha infância, o que eu passei na adolescência, quando que eu experimentei droga a primeira vez, quais os problemas que eu tive, quais as brigas que eu briguei, quais os problemas que eu enfrentei, o dia que eu tive que... E essa parte vai ter muita coisa ali que... E eu falo, eu não quero biografia chapa branca.
Eu quero que a minha terapeuta, que é quem sabe dos meus podres, porque foi para quem eu contei, porque obviamente nem a parte da minha... Eu tive que poupar, vou poupar minha família, sempre, é que ela chegue e fale, não, peraí, teve uma época que o maluco tava, meu irmão, tipo, nem o capeta ia aguentar ele. Então, assim, eu não quero biografia chapa branca, eu quero que as pessoas tenham contato com quem é o Tico Santa Cruz de verdade. Até porque dentro da tua cabeça esse momento deve ser difícil pra caralho de viver, né? Deve ter sido foda. Sim, e eu quero que as pessoas tenham contato com o meu lado ruim. Eu não sou uma pessoa, eu não sou um santo. Eu nunca prejudiquei ninguém. Nunca fui um cara que assim, pô, vou foder aquele cara ali, porque aquele cara ali... Não sou esse cara. Mas provavelmente em momentos de loucura fui egoísta pra caralho, fui vaidoso, não pensei na minha família, não pensei nos meus filhos, fiz merda, coloquei minha vida em risco, entendeu? Coloquei a vida da minha banda em risco, coloquei meu trabalho em risco. Então isso é importante que as pessoas saibam, para que elas possam ver que, tudo bem, tem a parte do glamour que é super divertida, mas e a consequência? Então o moleque que tá vendo tem que saber o seguinte, quer assumir essa responsabilidade? Saiba que tem consequência. E a consequência pode ser fatal. Às vezes você não consegue dar a volta por cima. Às vezes você não consegue dar a volta por cima. Às vezes você perde o trem. Ou às vezes você morre. Então, seja rock and roll, mas... Não, e você falou do Altas Horas, consciente. Né? Por exemplo, Altas Horas é um lugar onde tem pautas acontecendo ali e o Serginho dá voz para as pessoas. Ele te convida para falar sobre aquela pauta daquele programa e aí às vezes você faz uma bobagem no outro programa, que é aquilo que o Fábio te falou, te inviabiliza, não, possibilita que você vá no Altas Horas. Já sei lá quantos anos, cara. Que é o lugar para que é o programa da Globo para falar, né? Eu adoro o Serginho. O Faustão, eu fiquei 14 anos sem ir no Faustão. O Serginho eu não vou desde 2011. Tem mais de 10 anos que eu não vou no Serginho. Que é fruto do meu comportamento. Eu não tô culpando o Serginho, não tô culpando a Globo, não tô culpando... Eu estou recebendo do universo o que eu plantei. O que tem de bom e de ruim. O que tem de bom e o que tem de ruim. Agora, quando entrou a pandemia, e eu já estava fazendo esse processo de reflexão, não de agora, porque ninguém muda do dia para a noite, né? Eu já estava fazendo essa desconstrução. E durante a pandemia eu cheguei à conclusão de que é o seguinte, eu vou sair da pandemia limpo, sem nenhuma amarra para me prender no passado ou em alguma coisa que eu fiz de errado. Se eu fiz a merda, eu vou atrás de quem eu fiz a merda. Se alguém fez merda comigo e tá a fim de voltar a ter uma relação comigo, pode ser o Lobão, Alexandre Frota, a gente que teve algum problema, quem quer que seja. Vamos sentar, vamos conversar, é sincero, é honesto? Meu irmão, zero, brother. Vamos sair da pandemia diferente, vamos ter a oportunidade de botar antes e depois, para que a gente possa sair disso aqui com a nossa cabeça de falar assim, puta, a gente ficou um ano e caralhada aqui, morreu gente pra caralho, eu tô vivo, cara. Pô, eu tive um filho na pandemia. Você teve um filho, entendeu? A gente não pode fazer igual, a gente não pode cometer os mesmos erros, entendeu? Ou a gente aprende... Eu não tô achando que as pessoas vão melhorar, tá, Clemente? Eu não acho que as pessoas vão melhorar. Eu acho que eu vou melhorar. E pode ser que em alguns aspectos, obviamente, ainda vai demorar um pouco mais a amadurecer em outros aspectos, mas na grande maioria do que eu consegui mobilizar dentro da pandemia, você pode ter certeza que o universo vai me retribuir quando acabar a pandemia. Já tá me retribuindo. Eu já tenho, hoje em dia, já me sinto mais acolhido pela classe artística, por vários veículos de comunicação, já me sinto mais importante do ponto de vista você se tornou uma voz, do que eu falo. Entende? Eu acho que antigamente, até por um preconceito da onde você veio, porque tem essa coisa mesmo, a banda que estourou, Malhação, não sei o que, tudo é difícil você desconstruir essa imagem que faziam dessas bandas desse momento. E a real é que nem todo mundo viu o show que eu vi, nem todo mundo ouviu o álbum que é o álbum da desconstrução estética. As pessoas não acompanham o processo, né? Então é tipo assim, aquele menino cantava essa música na Malhação, de repente tá falando sobre política. A grande massa, os capítulos não vê só isso aqui e isso aqui. Só quando organizar a linha do tempo no futuro. Que talvez as pessoas vão olhar e falar, olha só, pô, o cara teve uma obra, teve uma trajetória. Esse álbum da Warner, então, marca o fim do Detonautas na Warner, e aí vocês vão pra Sony, não é isso? Vão pra Sony. E aí já é o DVD de cara? Aí a gente faz o Retorno de Saturno. O Retorno de Saturno já é na Sony. A negociação pro DVD foi, a gente que tem um disco de inéditas que a gente quer lançar e depois a gente faz o acústico. Aí a gente fez o disco de inéditas, o Retorno de Saturno, que é um disco lindíssimo, que, diga-se de passagem, não tocou na rádio. E vocês pegaram Day One, né?
Pegamos Day One. A Foi gente um processo criou a de Day One. transição ali que depois eles meio desistiram desse formato, Mas quem né? criou a Day One, quem foi o primeiro artista a experimentar a Day One, inclusive quem indicou, o Elinho Fazolato na época, e as outras pessoas que trabalharam ali, fomos nós. Olha só. Cara, a Day One, eu vou pedir pro Tico explicar, mas foi um momento que a Sony trouxe pro Brasil um novo modelo de negócio, né? Você podia explicar pra galera um pouco? Posso. A Sony, na verdade, os gravadores estavam passando por um período muito complicado, que não tinha retorno financeiro por conta da venda de discos, porque já estava muito avançado essa coisa de baixar música, do download, pirataria, o caralho. O streaming ainda não era como é hoje, como a gente está vendo hoje. Os gravadores entenderam que para sobreviver teriam que ter uma parte dos shows. E eu ter que vender shows junto com o artista. E aí nós assinamos com a Day One, né? Nós não estávamos mais com o Juca, a gente assinou com a Day One e a Day One era nosso empresário. Então, o que a Day One fechasse de show era para a Sony, 20%. Então, era uma forma de, se você pegasse um artista estourado, você tinha tudo, essa chance existia na Day One. Porque a gente fez o Retorno de Saturno não tocou na rádio, mas é sucesso pra caralho. É um disco tipo do Los Hermanos. Que a galera que é fã curte não tudo. Só quem é fã. É um disco que ele é tão poderoso que, mesmo não estando na rádio, ele sobreviveu. E o acústico, que é um disco poderoso pra caralho, foi engavetado na época pelo presidente da Sony da época, o Schiavo, porque tivemos algum problema de comunicação ali dentro, no meio. Nessa época eu ainda tinha meus ímpetos de rompantes, etc., aonde eu ouvi falar que alguém da Mix FM, que ia lançar, o primeiro acústico seria a Mix FM, tinha falado que eu falava demais. Porque eu sempre estava envolvido com questão política e não sei o que, blá blá blá, e enfim. E eu fiquei puto pra caralho e fui tirar satisfação com o cara. E aí, meu irmão, deu uma confusão do caralho. Os caras foram e engavetaram o acústico. Soltaram na internet. E pior é que é bonito pra caralho, né? Não, e não houve show. Esse acústico não foi lançado? Teve show. Não foi lançado. Ele foi enfiado no canal da Vevo no YouTube e tá ali. Vocês estão demitidos. Vocês estão Caralho, fora romperam o contrato da Sony. Acabou, não tem mais. E beleza, vai seguir a sua vida. E assim, é o que eu falo, é o preço de você bater de frente da forma errada, né? De você ir pro enfrentamento da forma errada. Antigamente, quando eu contava a história, eu morria de rir. Falava, eu sou foda, sou rock and roll, caralho. Hoje eu olho e falo assim, caralho, eu fui um estúpido, porque eu poderia hoje estar numa condição de vida muito melhor. E o Detonautas também. Não, inclusive ter mais voz, né? Sim, e até isso, né? Mais voz, porque eu nunca abri mão de falar as coisas, mas, enfim, a imaturidade é isso. Cara, é ajuste, né? Você velho, tá equalizando a forma. Você viveu pra caralho. Eu vivi, entendeu? Eu não peguei manual de instrução, eu fui vivendo. O que eu fiz, porque também tem muita coisa boa. O Detonautas em 2011 entrou no Rock in Rio sozinho, no Palco Mundo. E como que foi o show? Foi foda? E foi um puta show do caralho, com um acústico lá, engavetado pela Sony. Ficamos tocamos no Rock in Rio em 2011, tocamos no Rock in Rio em 2013, desculpa. Ficamos fora do Rock in Rio em 2015 e tocamos no Rock in Rio em 2019. Eu tenho uma gratidão profunda pelo Zé Ricardo, porque quando todo mundo virou as costas pra gente, o Zé Ricardo abraçou. Porque essa época foi a época mais conturbada, por causa de política e o caralho. O Zé Ricardo um dia chegou no canto e falou, Tico, ó, você é um puta artista foda, mas você tá tipo igual uma metralhadora. A gente precisa de você como artista. Ele me chamou, eu chamei ele porque eu tava pensando em me mudar para Portugal, porque eu falei, tava sendo ameaçado de morte aqui sistematicamente. Falei, preciso de abrigo, preciso sair do Brasil. E o Zé chegou para mim e falou, não, te ajuda a ir para Portugal. Mas você é um artista que, cara, tenta equalizar. Porque eu sou um rolo compressor, cara. Eu sou uma pessoa intensa. Quando eu entro em alguma coisa, eu sou muito intenso. E eu entrei no meio de um olho do furacão que, meu irmão, hoje quando eu saio e vou olhar pra dentro daquilo que eu me metia, eu falo assim, caralho, eu era muito louco, bicho. Como que eu entrei naquela porra daquele jeito? Eu entrei, tipo,
Eu virei um personagem principal no meio de uma guerra. O El País pegava as páginas que tinham mais influência, aí vinha a página do Boechat, do Danilo Gentili, do Kim Kataguiri, do Sakamoto, da Socialista Morena, do Tico Santa Cruz e do Lula. Então eu tinha um alcance da minha página nessa época da política, do Facebook, era maior foda. do que a Globo, a Folha de São Paulo e o Estadão juntos. Caralho, velho. Eu tenho isso tudo printado. Eu tenho um print aqui que eu guardo até hoje, que eu te mostro depois que acabar aqui, do El País mostrando o tamanho que tomou a proporção da minha participação política naquele momento. Então não tem como você entrar numa porra dessa e não sofrer consequência. E num país rachado, ou seja, metade do país estava te odiando, né? E num país fudido. Metade não, mais da metade, porque na época da Dilma ela tava com 20%, 10% de aprovação, que não era aprovação. Eram pessoas que falaram, porra, não dá pra dar um golpe na mulher do jeito que tá dando. Mas ok, já passou. A gente vai passando. E esse acústico ficou engavetado. E o Detonautas lançou depois um disco duplo, que é o A Saga Continua. Independente, isso? Independente. Depois a gente lançou o disco 6, sempre com alguma musiquinha tocando. A Saga Continua tinha o Quem é Você, que é uma música política foda, que tocou pra caralho no rádio. Isso do yourself total. Vocês indo... A gente por nossa conta. Juca Miller ainda? Porque vocês romperam, nunca mais voltaram com o Juca. Não, voltamos com o Juca agora. Porque o Juca 2017. É da estrada, né? Juca 2017. 2017 o Juca volta, pega o disco 6, e aí ele trabalha... Aí começa o meu trabalho em 2017 de me transformar nessa pessoa que eu tô me tornando hoje. É um trabalho que não é da noite pro dia. Por isso que eu não acredito em ninguém que fala, mudei. Mentira. Você não muda do dia pra noite. Você muda num processo de amadurecimento e de reconhecimento dos erros que você cometeu aqui. Para quando acontecer aqui, você não repetir. Então eu vim nesse processo amadurecendo, entendendo. Em 2018 Bolsonaro ganha. Eu falo, estou me retirando do debate público, porque a maioria é a maioria, eu respeito a democracia, elegeram o Bolsonaro, aturem o Bolsonaro. E fiquei 2018 e 2019 calado. Você não vai encontrar nada meu em 2018 e 2019 falando sobre política. Eu me lembro que você não passou mais na minha frente, então você devia estar mais calado mesmo. Calado, né? Totalmente calado, trabalhando só as minhas músicas. Só que aí vem 2020, né, cara? E aí 2020 vem uma pandemia. Esqueci de uma porra que não posso me esquecer, desculpa. Em 2019, a Patrícia Dabar, que era advogada do Yuca, eu fiz muito trabalho com o Yuca dentro de presídio, trabalho social com ele nesse período todo aí em que ele estava ativo dentro dessa parte social. E eu fiquei muito amigo do Yuca, e a Patrícia era advogada do Yuca, e eu acabei conhecendo a Patrícia por conta disso. E a Patrícia também trabalhava com a parte de direitos do Yuca e tal, então ela falava, Tico, pô, você tem que correr atrás dos teus direitos. O cara que eu sou meio... Essa coisa de direitos autorais, e é um buraco negro, essa história isso, é um negócio que ninguém tem de direito, essa burocracia... Eu sou artista, brother. Eu não tenho paciência de pegar papel, caralho. Eu sei que eu preciso amadurecer nisso também, em algum momento deve acontecer. Ou então botar alguém que você confie muito pra fazer isso por ti, né? Sim, e ela fazia isso para o Yuca. E aí eu comecei a conversar com ela a respeito de, pô, será que você não consegue me ajudar nesse aspecto? Só que eu não dei continuidade, porque isso realmente é uma parada que... eu sei que eu tô perdendo dinheiro, mas que não... Enfim. E aí a Patrícia, eu encontrei com o Paulo Junqueiro e com a Patrícia na Festa Nacional da Música, lá em Canela. E eu falei, pô, que legal. Falei com ela e tal, ela me apresentou o Paulo, mas tipo, muito informal, assim, beleza. Quando chegou em 2019, eu cheguei pra Patrícia e falei, Patrícia, olha só, o Detonautas tem um canal que tá preso na Sony, com um acústico do Detonautas, que é um canal da Vevo, que tem 350 mil inscritos. E a gente tá desde 2011 construindo um canal independente que tem 150 mil inscritos, porque a gente não tem força para bancar um canal. Então, assim, será que você consegue falar? Eu já tentei falar com todo mundo da Sony, não consigo. Os caras não me atendem, não me dão nenhum sinal, porque estão lá com 10 bilhões de coisas para resolver e não vão se preocupar com um artista que não é mais da companhia. Sim. Será que você consegue me botar para trocar uma ideia com o Paulo? Só para eu poder ver se ele consegue liberar o canal da Vevo, para a gente poder usar aquele canal?
Aí ela falou, pô, Tico, vou falar com o Paulo e vou marcar com ele. E aí marcou com o Paulo, aqui no Leblon, aqui no Starbucks do Leblon. Sentei lá, totalmente informal, desci do metrô, vim de metrô, saí do metrô, entrei no Starbucks, encontrei com o Paulo, não conheci o Paulo. Eu gosto muito dele. Muito mais profundamente do que só como uma figura que eu já conheço da história, da música, etc. E, cara, a gente começou a trocar uma ideia, e ele é um cara foda, e, tipo, a gente se deu bem na conversa, o caralho. Eu falei, Paulo, olha só, o Detonautas tem um canal no YouTube que tem 350 mil inscritos e que tá parado desde 2010, porque a gente lançou um acústico e, porra, a Sony engavetou esse acústico, deixou esse canal preso lá e a gente não consegue usar. Será que você consegue liberar esse canal pra gente poder pegar esses inscritos e somar com os nossos pra gente continuar a nossa vida aqui tentando o independente? Aí ele falou, que canal é esse? Aí eu falei, é um canal da Vevo. Aí ele falou, deixa eu dar uma olhada no canal. Aí eu peguei no celular e mostrei pra ele. Aí ele pegou o canal. Aí olhou. Aí ele falou, porra, tem vídeo com 70 milhões de visualizações aqui. Tem vídeo com 50 milhões de visualizações. Que porra é essa que eu não tô sabendo? Eu não vou te liberar canal nenhum, não. Eu vou fazer uma pesquisa lá dentro da Sony e quero saber por que o Detonautas foi demitido. Por que o Detonautas não tá na Sony? Eu fui pra lá pra conversar com o cara pra pedir um canal e saí de lá com um dos maiores aliados que eu tenho na minha vida hoje, que é o Paulo Junqueiro. Quero o Paulo ver, que eu sou muito fã dele, que cara. chegou pra mim e falou assim, meu irmão, o que vocês têm aí com milhões de visualizações, ele pegou o Spotify, aí ele foi abrir os analíticos todos do tudo Detonautas. Orgânico, né, cara? Tudo orgânico, sem cara. Sem vocês estarem na mídia, sem ter dinheiro, sem estar na Globo, sem estar em nada. Ele chegou pra mim e falou, não, eu quero vocês na Sony. Caralho, fica todo arrepiado, irmão, porque é do caralho mesmo. E essa história pra mim é tipo, eu tenho uma gratidão pelo Paulo e pela Patrícia imensurável. Porque eu respeito muito aquelas pessoas que te dão um abraço ou te dão uma mão quando ninguém te dá, quando todo mundo virou as costas pra você. Como o Zé Ricardo, como o Gabriel, como o Paulo, como o Juca. Como várias pessoas que no meu caminho poderiam ter virado as costas e falar, Detonautas já foi, já era, acabou. Então a gente assinou um contrato em 2019 para lançar um projeto grande em 2020, que foi pausado por conta da pandemia. Só que uma vez que a gente entrou nessa pandemia, eu não parei de produzir. E a Sony, que não tinha obrigação nenhuma de lançar nada, porque o nosso contrato é com esse projeto, deu suporte para a gente lançar todas essas músicas. Sabe o que aconteceu? Quando você acabar a pandemia, você vai ver que o Detonautas tinha 400 mil inscritos no YouTube, tá com quase 600. O Detonautas tinha 1 milhão de ouvintes no Spotify, tem 1 milhão e 200. Tinha 600 mil seguidores, tá com 800. Tinha vídeos com 50 mil dos últimos lançamentos, tem vídeo com 3 milhões, 4 milhões, 7 milhões. Então eu tô aqui afirmando para você sem modéstia nenhuma. Hoje o Detonautas vai sair dessa pandemia muito maior do que ele entrou. Cara, sabe uma coisa? É engraçado que eu tenho falado isso muito, mas é difícil conseguir convencer. Eu acho que você tem força pra isso. Cadastra essa galera, velho. Se você for em qualquer convenção nos Estados Unidos, os caras vão falar assim, seu e-mail marketing, sua lista de e-mails, a sua aposentadoria. Só pra você ter uma ideia, a Dell vendeu uma turnê com um disparo de 1 e-mail. A própria geração mais nova tem um jornal digital nos Estados Unidos que cresceu para, acho que Brew Coffee, que tem assim, não sei quantos milhões de leitores diários, velho. O e-mail é uma força e nenhum artista brasileiro tem cadastro. E aí se você entrar hoje no site Taylor Swift, a primeira coisa que vai aparecer é baixe tal coisa em troca de e-mail. Qualquer Dua Lipa, qualquer um, se entrar, você vai ver que a primeira coisa que eles querem é teu e-mail. Se você cadastrar essa galera, você vai ter uma força absurda, cara. E você que gosta de produzir conteúdo, tem como a gente fazer automação. Então, tipo, chamam de inbound marketing, né? Mas assim, o cara baixou, Detonautas tem conteúdo pra caralho, né? Então, tem coisa pra caralho pra galera querer baixar e deixar o e-mail. E aí bota e-mail, telefone, babaca, vocês, porra, vou fazer show sei lá onde, peraí, quantos mil eu tenho no DDD tal, no CEP tal. Cara, é uma independência porque você passa a ter a sua mídia e, cara, você sabe como é caro a gente falar com as pessoas através do Facebook, do Instagram, você tem que pagar anúncio. Sim.
E-mail se a tua entregabilidade for boa, se não for spam, cara, o fã abre. E aí, por exemplo, a gente pode até depois conversar junto, mas, cara, caiu no site do Detonautas, baixou sei lá o quê, seja lá, um zip com milhares de vídeos, letras escritas, é bom o que você quiser. Você tem lá 100 mil e-mails, tem o custo de manter 100 mil e-mails dentro do MailChimp da vida, que custa mensal. Já pode ter ativado um e-mail marketing que, assim, 7 dias depois, você começa a contar a história da tua vida desde o início. Qualquer coisa que tenha uma linha do tempo, ou seja, independente do cara entrar no dia 1 ou daqui a 5 anos, ele entrou aqui, ele começa a receber e-mail 1, 2, 3, 4. Ninguém faz isso no Brasil, cara. O que acontece é assim, tem uma galera que manda os e-mails de spam, né? Sim. Mas aí enche o saco, na verdade. Eu entro no e-mail do Tico, cara, do Detonautas, pra pegar uma porrada de material foda, demo, seja lá o que vocês quiserem botar ali. E na primeira semana eu já recebo um puta do e-mail do caralho. Porra, bicho, todas as bandas gringas têm essa porra. Você começa a entrar no e-mail marketing das bandas que você gosta. Sim. Cara, na hora, o que vai acontecer? O cara vai consumir teu e-mail, porque ele vai achar do caralho, você tá contando uma história. Quando você for fazer um lançamento, esses caras vão estar atentos ao próximo e-mail do Detonautas, porque é do caralho. Sim. Bicho, isso eu acho que esse momento da Sony aproveita pra isso, cara. Uma boa ideia. Lança um single em troca de e-mail, ou lança, galera, tudo isso aqui, o backstage tá todo num zip. Uma boa ideia. Porque, cara, você vai ter tua independência, esse e-mail marketing é seu. Sim. E é pra vida, sacou? Eu falo isso pra galera, aqui no Brasil ninguém pensa nisso. Sim. Mas, cara, é unanimidade entre, sei lá, da Taylor Swift, a Arcade Fire, a My Friend Songs, todo mundo tem e-mail marketing, se comunica ali, vende ali, merchandise. Aí você vai ver, por exemplo, acho que é o Pearl Jam. Toda a base deles é através de e-mail. Eles lançam, parece que eles filmam e gravam todos os shows, mandam por e-mail. Então, é o teu contato principal que você tem que ter com a tua base, é o e-mail marketing, cara. Sim. Fala pro Paulo isso. O Paulo, ele vai não sei o quê, mas, cara, ele senta com a equipe dele ali, porque ele tá ligado. Não, ele tá ligado pra caralho. O Paulo é... Sou fãzaço do Paulo, cara. Cara, eu vou te falar. Eu nunca imaginei que a minha vida ia tomar esse rumo, né? Em relação a voltar a uma grande gravadora. Eu já tava vivendo a minha vida do seguinte: se eu estiver trabalhando, fazendo show no final de semana e, tipo, pagando minhas contas, eu já tô feliz, porque tá no palco, pra mim, é a minha felicidade, né? Eu nunca... Óbvio, sempre falei que eu quis tocar estádio, caralho, blá, 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 mas eu não tinha essa preocupação de... Talvez até por isso eu tenha sido meio kamikaze, tá ligado? Porque eu não tinha essa coisa do empresário chegar pra mim e falar, pô, cala a boca, cara, porque vai foder aqui o dinheiro. Cara, o dinheiro pra mim era tipo, foda-se o dinheiro. Não, só ou então virar e falar, peraí, cara, fala isso no YouTube, porque você consegue vender anúncio ali, mas né? aí nessa época ainda não tinha isso dessa coisa do YouTube, né? Mas assim, o dinheiro é uma energia. Também E teve uma nisso. pessoa que chegou pra mim e falou assim, cara, você não pode pensar foda-se o dinheiro, porque você vai precisar de dinheiro se você quiser ajudar alguém. Entendeu? Então, quando eu comecei a entrar no mercado financeiro, que eu tinha uma dificuldade enorme de entrar no mercado financeiro, uma pessoa que é um cara que eu tenho um respeito foda, que é o presidente da CUFA, hoje, o Preto Zezé, ele falou, cara, você tem que entrar no mercado financeiro, porque você ganhando dinheiro no mercado financeiro, você está usando o sistema para você pegar uma parte desse dinheiro e ajudar as pessoas que não têm. Porque a minha concepção de mundo é uma concepção que as pessoas... socialista de iPhone, o cara... Não... Nem socialista eu sou. Se eu for pegar do ponto de vista do que é o socialismo, se a gente for entrar nesse mérito de política, de marxismo, comunismo, caralho... Eu não sou isso. Eu sou uma pessoa que é o seguinte... Se eu tenho privilégio pra caralho, eu quero que as pessoas também tenham, cara. Se eu posso ter um iPhone... Eu quero que o moleque aqui da esquina, que trabalha aqui na padaria, possa ter um iPhone. Se eu consigo sair da minha casa hoje em segurança para chegar até aqui, eu quero que o moleque que mora na comunidade saia da casa dele e chegue em segurança onde ele tiver que ir. Porra, eu não tô pedindo nada demais, cara. Tô pedindo básico. O cara não pode olhar para mim, apontar o dedo para mim e falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro. Eu só quero que as pessoas tenham o mesmo direito de eu. Se eu posso ir pra Disney... Eu quero que a empregada doméstica também possa ir para Disney. Eu quero que o filho dela também possa. Se o meu filho estuda numa faculdade bacana, eu quero que o filho do porteiro estude numa faculdade bacana. O que tem de errado nisso? O que as pessoas olham para mim como se eu estivesse querendo alguma coisa que fosse tirar o direito de alguém? Eu não tô querendo tirar direito de ninguém. Eu tô querendo oferecer
um direito que já está garantido na Constituição. Então a minha vida foi a vida inteira em confronto, porque ontem eu tive uma conversa com meu pai falou assim, porra, cara, você se mete em briga toda hora por causa de política. Toda hora você arruma uma confusão, toda hora tem alguém te ameaçando, toda hora tem alguém brigando contigo, toda hora tem alguém te ofendendo, toda hora tem alguém te xingando, caralho. Eu falei, olha só, a função da minha vida, eu não nasci para chegar num lugar e, tipo, desfrutar de todos os benefícios que eu tenho, de morar num apartamento bom, num lugar bom e o caralho a 4, e, tipo, simplesmente dormir sabendo que tem uma porrada de gente que tá passando fome. Eu não consigo. Eu não consigo passar pelo sinal. Eu pego... Ontem eu peguei um monte de coisa lá que tinha lá em casa, porque eu ganho muita roupa, o caralho, bababá. Eu separo tudo. Eu não consigo passar pro sinal, ver aquela porrada de moleque no sinal e olhar pra aqueles moleques e falar assim, caralho, brother, esses moleques não sabem nem o que vão comer, cara. Se precisar de um remédio, como é que esses moleques vão tomar remédio? Isso faz parte da minha vida, cara. Eu não faço isso pra ser um artista que é filântropo, que é caridoso. Caridoso é o caralho. Caridade é uma parada que é importante, mas caridade não muda a vida de ninguém, não, cara. O que muda a vida das pessoas é a estrutura. Então eu dou a minha vida para tentar fazer uma diferença, porque eu sou um artista e tenho voz para isso, para tentar, mesmo que eu não veja vivo, e mesmo que meu filho não desfrute disso, mas que em algum momento alguém olhe para trás e fale, pô, se não fossem aquelas pessoas lá atrás, se não fossem sufragistas, as mulheres hoje não poderiam votar. Elas não votaram. Mas o movimento que elas fizeram... Então a minha arte, a minha música, a minha existência, eu não teria nenhum propósito se eu usasse isso só para sair na revista, para ficar desfrutando de surubão em Noronha, e ir para não sei aonde. Eu quero desfrutar do surubão em Noronha. Pô, me chama aí, cara. Aí, me chama aí. Tô afinzão de ir pro surubão em Noronha. Tô louco pra entrar no iate, comer do bom e do melhor, e o caralho. Mas eu não vou ignorar nunca as pessoas que não têm os mesmos privilégios que eu. Então, porra, o meu pai falou pra mim, toda hora tu se mete em confusão. Eu falei, sim, eu me meto em confusão, sabe por quê? Porque essa é a missão da minha vida. Eu não vim aqui fazer sobre música, usar o microfone, ter um papo contigo, falar na televisão para benefício próprio, embora o benefício próprio exista. E aí, para finalizar essa fala, eu vou usar o Raul Seixas. O Raul Seixas diz uma coisa no Carpinteiro do Universo que é o seguinte: o meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Então, assim, não é que eu sou um cara bonzinho. É que quando eu faço isso, eu me sinto bem. Então, em primeiro lugar, tô eu. O meu egoísmo. E aí depois vem todo o resto. Então, se eu deito na minha cama e deito a cabeça e falo assim, puta, cara, tá cheio de gente me xingando na internet, neguinho querendo minha cabeça, o caralho, babá, mas eu escuto de um moleque que eu vou numa faculdade, ou o Digão do filme O Dom, da série Dom, chegou pra mim ontem, no Clubhouse, e falou assim, porra, eu me lembro quando você foi na minha escola, cara. Eu tinha 11 anos, 13 anos, sei lá, e você falou algumas coisas que eu tinha um projeto chamado Voluntários da Pátria, e naquele dia você mudou minha vida. Ouvir isso pra mim não tem preço não, cara. Não tem dinheiro. Foda-se todo mundo que te esculacha. Não tem dinheiro. Exatamente. Entendeu? Era um cara preto, gay, que virou um puta de um artista foda, que vai crescer muito mais, tá numa série estourada, e que eu procurei ele pelo Instagram pra dar os parabéns pra ele, sem nem saber que ele tinha... E ele me mandou uma foto, olha essa foto aqui. Era uma foto minha com ele num projeto na escola pública que eu fui com ele. Então isso pra mim é o que vale, brother. É quando eu vou deitar na minha casa e vou falar assim, caralho, eu fui na escola pública de um maluco e mudou a vida do cara. Então, é isso. Tem uma coletânea de biografias, assim, com melhores trechos, né? E a Yoko Ono falando que ela, em algum ponto ali, virou pro John Lennon e falou assim, ok, você é o homem mais famoso do mundo, talvez um dos mais ricos, etc, etc, etc. Você quer usar tudo isso pra ficar mais rico, mais famoso? Ou você quer mudar o mundo, né? E aí é meio um pouco óbvio que não dá pra comparar John Lennon, mas assim, o cara parou de fazer show pago pra fazer show gratuito contra a guerra no Vietnã, né? E no fim das contas, velho, sim, olha esse legado, né? Eu sou fã do John Lennon pra caralho, assim, mas ele sofreu as mesmas coisas, né? Os Estados Unidos queria tirar ele de lá, porque a democracia americana permite que um americano
fale mal do próprio governo, mas não permite que o inglês, com visto de trabalho, faça. Você ter se exposto esse tempo inteiro, e eu acho que você vai colher tudo isso agora, porque de alguma maneira você tem um legado que tá deixado pra ele. Eu tô te falando de sincero pra caralho. Você sabe quando eu percebi que eu tinha sido injusto nas coisas que eu te falei, eu te mandei a mensagem, não sei se você leu na época, te mandei no Facebook, você não leu, leia. Eu falei, cara, eu cometi um grave erro. Falei coisas pra você que eu acho que não são verdade, porque agora eu entendi uma história inteira, um contexto todo. Então, porra, eu tenho um orgulho do que você tá se tornando. Meu orgulho, foda-se o que você acha de mim. Não, imagina, cara. Mas, eu assim, respeito pra caralho. Do caralho mesmo. Eu vejo o teu trabalho, assim, já venho acompanhando o seu trabalho, não tão profundamente, porque essa parte da qual você atua é uma parte que eu realmente, assim, eu tenho muita dificuldade nisso, embora seja importante. Por exemplo, o que você tá me falando é uma coisa que eu vou levar pra refletir, né, sobre os e-mails, etc. Sei que você dá dicas pra caralho pra uma porrada de gente que segue, que aumentou, que começou a crescer. Eu tô acompanhando. Eu não posso não estar aqui do lado, mas eu tô acompanhando. E eu acho que no final das contas, cara, o que aconteceu e o que acontece ainda no Brasil e que a gente vai ter que passar por isso, porque coube a nossa geração passar por esse momento histórico, é nesse momento a gente construir pontes. Entende? A gente olhar para as pessoas um pouco, identificar, obviamente, quem está disposto, porque tem muita gente ainda aí que está dinamitando de todos os lados, mas a gente olhar para as pessoas e falar com quem eu consigo dialogar. Porque ninguém é obrigado a concordar com ninguém. O que a gente não pode é agredir as pessoas, o que a gente não pode é, tipo, julgar as pessoas sem a gente ouvir o que as pessoas têm para dizer. Né? Provavelmente, porra, o Rodrigo Santos, por exemplo. É um que... Meu irmão, o cara me descaralhou na internet. As brigas mais sérias que me descaralhou. Eu vi na minha timeline era você e o Rodrigo. Pois é, o cara me descaralhou na internet. Depois ele chegou pra mim e veio me pedir desculpa. Mas o Rodrigo é um cara legal e ele é um sabe cara que... legal. E intenso igual você, ele igual é um a mim, cara né? legal. Ele é um cara legal. Só que eu cheguei pra ele e falei, Rodrigo, olha só. Eu entendo, cara, tudo que você tava fazendo naquele momento, caralho, mas... eu acho que a sociedade entrou num nível de uma doença coletiva, tá? Não tô falando de coisa individual. Tão profunda, socialmente falando, que essas divisões que foram geradas, que acabou desunindo famílias, irmãos, parentes, amigos, pessoas que a gente amava e etc., por conta de uma questão que, se você sentar duas pessoas na frente, uma na frente da outra, ao invés de ficar falando merda pela internet, porque na internet todo mundo tem uma persona que atua Sim. de uma forma muito diferente do que eu sentar na sua frente e trocar uma ideia, você consegue resolver o problema. Ele veio me procurar, eu falei, não, tudo bem, não tem nenhum problema. Eu não sou esse tipo de pessoa, sacou, cara? Tipo, se eu achar que a pessoa tá sendo honesta comigo, tá 0-0, vamos pra frente. Eu falei, a única coisa que eu preciso de você, Rodrigo, é que você, como você me atacou publicamente, e você é uma pessoa pública, que você faça um texto publicamente se desculpando. Porque aí fica documentado que você fez uma coisa que não foi legal e que você tá pedindo desculpa. Não quero te humilhar, não quero te botar de joelho, te colocar condição. É simplesmente pra gente colocar uma coisa seguinte, caralho, eu fiz uma merda, o mínimo que eu posso fazer é isso. Foi o que eu fiz. Quando eu falei mal pra caralho do NX0. Esculachei pra caralho a Fresno. Caralho, quando eu me toquei da merda que eu tava fazendo, eu abri uma live, algumas lives, chamei os caras nas lives e falei, irmão, olha só, eu quero pedir desculpa pra vocês, publicamente. Porque não dá pra eu fazer uma merda que foi publicamente, esculachando os caras, e depois eu falar, não, embaixador, porra aí, ô Dia, desculpa aí pelas merdas que eu fiz. Não, cara. A gente e eles aceitaram também, né? Aceitaram, mas podiam não ter aceitado. Sim. E ainda assim eu estaria com meu coração aberto de dizer, porra, eu fiz merda. Ninguém tá livre de fazer merda. Ninguém tá livre de errar. As pessoas têm que parar com essa mania de achar que todo mundo tem razão, que tem razão. A gente até acha no momento. Eu achei a minha vida inteira que eu tinha razão em um monte de coisa. Hoje eu olho pra trás e falo, puta, olha quanta merda eu fiz, cara. Mas se não tivesse feito essas merdas também, eu não seria eu que tô aqui conversando contigo. Mas é isso, cara. Né? É eu aprendi. isso. Agora tem gente que não aprende. Essas pessoas que não aprendem, infelizmente, elas vão ter que vir, se você acredita em reencarnação, o que quer que seja, vão ter que passar por esse planeta, ou por outro, até aprender. Se for isso mesmo, porque se acabar a vida e não ter porra nenhuma depois disso, o cara não aprendeu porra nenhuma nessa vida. Mas é isso aí. Entendeu? Então, cara, eu, assim, o que eu tenho feito
E aí partiu de uma depressão forte, porque eu voltei dos Estados Unidos meio... Aquela história com o Motel 1111, com o cello, com tudo aquilo, deu muito ruim comigo, assim, fez muito mal a mim. O blog foi um processo de cura. Eu fui morar em Búzios, terapia, só vinha no Rio pra terapia, remédio, terapia. E cara, hoje eu olho e falo, putz, eu também quis ter uma banda e dar certo. E óbvio que a gente tem a vaidade, a gente quer pra cá, porra, quem com 19 anos não quer ter uma banda de sucesso, né? Até falei com o Suricato, aquela cena do Michael J. Fox no De Volta pro Futuro, subindo naquele palco, fazendo aquele solo lá no passado, aquilo mexeu com a minha, quis ter uma banda naquele instante, né? Só que hoje, cara, eu não sei o que eu seria se eu tivesse dado certo. Não sei mesmo, porque é o que você falou, privilegiado pra caralho, nascer numa família incrível, ter vindo da Barra da Tijuca de uma família boa, também fez a minha banda ter um monte de preconceito, não entrar em porta alguma, vocês entraram numa porta e tiveram a tal da oportunidade pra serem escutados, né? Mas eu acho que o que eu faço de mais relevante na minha vida inteira é o que eu tô fazendo agora. Perfeito. Porque eu tô levando informação, velho. Imagina quantas pessoas no Brasil não podem comprar um livro, não sabem falar inglês e não sabem nem onde buscar essa informação. Eu tô fazendo a minha parte, sacou? Devolvendo de alguma maneira os privilégios que eu tive a vida inteira. Sim. Então eu acho que cada um faz de um jeito, né? Então eu acho que essa ponte aqui tem que existir. Claro. Porque a gente vai mudar de alguma maneira a vida de alguém. Não, e se você mudar a vida de uma pessoa só, cara, uma só, já valeu a pena. Não, e você também tá me dando voz, você sabe disso. Quando você vem aqui, você tá dando voz pro meu canal para outras pessoas virem aqui consumir o conteúdo. Você falou de dinheiro, né? Talvez por da onde a gente veio, a gente não fez as coisas para ficar rico, né? Então, por exemplo, só tem um curso sendo vendido. Tem gente que grava 3 vídeos, já tem 5 cursos. Mas o dinheiro é importante, porque se não tiver o dinheiro, não tem como isso aqui existir, claro, tem como as pessoas receberem. A gente precisa. Então eu te agradeço por estar dando voz também para mim, porque você tá aqui, dá respaldo pro canal, dá voz pro canal, dá visibilidade pro canal. Então só tenho que te agradecer, viu, irmão? Obrigado pra caralho. Conte comigo e, porra, tu tem uma estrutura aqui, cara, que dá pra fazer coisa pra caralho, tá ligado? Então da outra vez que eu vim aqui no estúdio pra gravar aqui com parada do teatro lá e tal, eu até falei, caralho, porque eu já tinha vindo aqui antes, né? E aí me lembrei, falei, porra, tem um problema mal resolvido com o Clemente, sacou? E eu não gosto de ter problema mal resolvido com ninguém, cara, porque eu não fico remoendo essas coisas, entendeu, cara? Eu acho que as coisas, ela tem tempo também pra acontecer. E tem uma frase que eu aprendi na minha vida que eu sempre falo, porque, tipo, é uma frase muito, 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 muito que é a base pra mim de tudo. As nossas responsabilidades são o tamanho dos nossos privilégios. Quem me ensinou isso foi o Flávio Canto, que é um cara que eu admiro pra caralho, um atleta olímpico foda, que tem um projeto foda de ensinar crianças em estado de vulnerabilidade a aprender um esporte, o caralho, já conseguiu medalhista olímpica, entendeu? Então, assim, olha pra tudo que a gente tem, cara. Olha em volta. Olha, a gente tá numa pandemia, a gente tá vivo, a gente tem saúde, a gente tem casa, a gente tem comida, a gente tem oportunidade de trabalhar, de fazer um canal no YouTube, de trocar ideia, de obter conhecimento. Caralho, é muito privilégio, cara. A grande maioria das pessoas está fudida. Não tem nada, não tem o que comer, não sabe se vai comer amanhã, não sabe aonde que vai morar. Então a gente não pode, cara, olhar para essas pessoas e achar que a gente não tem nada a ver com isso. Entende? Então se você tá aí dando teu curso, de repente um moleque mais novo, num celular de 3G, 4G ali, que de repente vai pegar teu curso e vai falar, caralho, não, acho do caralho isso aqui, babá, não tem nada a ver com meritocracia, o moleque vai se fuder todo. Mas se a tua informação deu um start no moleque que faça com que ele de alguma maneira se interesse por alguma coisa que pode levar ele a mudar a realidade dele no futuro, e se isso de fato acontecer, caralho, a tua vida já teve um sentido, cara. E provavelmente você já fez isso para muitas pessoas que talvez você nem saiba. Assim como eu também tive essa oportunidade ontem, por exemplo, de falar com um cara que eu falei, caralho, a série é foda, e o cara vem falar, porra, com 11 anos tu tava lá do meu lado falando coisa para mim que me incentivou. Não, então no final das contas, tudo, né? isso é o que importa. Isso é o que vale a pena. Muito obrigado, mais uma vez, Gil. Valeu, irmão, tamo aí. Eu tô meio emocionado aqui, porque eu, assim, eu senti essa história também da coisa, é ruim, né, cara? E no fundo eu te admiro, então, tipo, obrigado mesmo mais uma vez. Cara, tô emocionado aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu.